Conversas de Elite com Rui Duarte Catana. É um nome fora de vulgar, mas mais invulgar ainda é o percurso que ele tem feito nas redes sociais. Um percurso inspirador na área do fitness. 5º classificado no Mr. Universo Men's Physique Masters. Como ele diz, eu sou cota, mas vocês quando virem vão perceber que tem aqui um grande caminho, um grande trabalho por trás para se manter com esta energia e com esta vitalidade, apesar da idade. São estes casos que eu gosto de trazer aqui. Para além do mais, ele concilia o fitness com a gestão de uma empresa na área da propriedade intelectual. Já vamos descobrir aqui um bocadinho melhor o que isso é. E achei curioso que foi considerado também por já alguns sites um dos maiores influenciadores de fitness em Portugal. Vamos descobrir o que ele tem para nos contar. Muito bem. Olha, no teu guião tinhas assim algum ponto já para arrancarmos? Ou vamos falar um bocadinho sobre como é que tudo isto começou? Vamos falar um bocadinho como é que tudo isto começou. O que é que te parece? Para si tenho assim um pequeno resumo. Não vais ler, pois não? Não, claro muito que não. Bem. Claro que não. Antes de mais, eu quero agradecer pelo convite. Confesso que foi inesperado, porque tendo em conta tipo, todas as celebridades do fitness que já pisaram, portanto, e que já estiveram aqui sentados, nomeadamente agora o último que eu vi, portanto, o meu querido amigo e preparador Luís Postiga. Digamos que, quer dizer, no meu percurso, pelo menos no que toca ao fitness, nada tem a ver, quer dizer, está a anos-luz. Mas de qualquer das formas eu espero dar aqui o meu contributo e que eventualmente seja bom aqui para o podcast. Será certamente, Rui. Como é que tudo isto começou? Aliás, vamos direcionar o fitness. Esta vertente do fitness, o que é que na tua vida deu o clique para entrar nesta área? Pronto, aqui eu acho que começa por ser importante fazer um pouco um enquadramento de quem eu era. Que eu, aliás, parecendo que não, eu ainda continuo a ser um pouco assim, porque a maior parte da minha vida eu era aquela pessoa. E, portanto, basicamente, eu era aquela criança que estava sempre molho, sempre doente. E que eventualmente naquela altura pelo menos não sei, que até não consigo, não vou estar a arranjar um bode expiatório. Os meus pais na época julgaram que ele está sempre com crises de asma e tal, então tiramos-lhe o desporto. Exato. Precisamente o oposto do que deve fazer, né? Pronto, mas que isto é frequente, esta ideia é frequente. A asma não se pode esforçar muito. Isto ainda era muito enraizado há uns anos atrás. Então, basicamente, eu passei a fazer a educação física, era com atestado médico, portanto, não fazia as aulas de educação física e não fiz qualquer tipo de desporto durante muito tempo. Depois disto, associado ao facto também em termos de uma puberdade super tardia. Pronto. Eu comecei, eu já tinha, no 7º ano, já tinha colegas de barba rija e eu ainda tinha aqui um pelito ou outro a querer Pronto. Depois, a própria voz, só muito mais tarde, é que evoluiu um pouco e mesmo assim ainda está esta coisa. Portanto, o que é que acontece? Eu tinha todas as condições entre baixinho, magrinho, sempre doente e tudo mais, era aquele género, as condições estavam reunidas para ser vítima de bullying. E fui durante vários anos, até ao final do 3º ciclo. Isto fez com que eu me tornasse uma pessoa extremamente com baixa autoestima, baixa autoconfiança, introvertida, pronto. E acabou à medida, e nós sabemos como é que isso depois qual é que é o impacto. Por exemplo, eu não ia, eu até queria ter aquele corpo, mas eu não vou para o ginásio porque eu me sinto mal, pronto. E eu ia precisar de alguma maturidade para conseguir ultrapassar esse ponto. O que é que fez aqui, qual é que foi o gatilho que me, deu cá a volta? Portanto, depois de eu já ser pai de 3, tinha a minha 3ª filha, tinha nascido há pouquíssimo tempo, talvez 1 mês ou 2. E eu sempre fui assim o tipo de pessoa que anda sempre com a filharada toda atrás, portanto nós almoços, jantares, onde fosse, não, obviamente que havia mesmo situações que não daria para fazê-lo, mas filharada sempre atrás. E as miúdas estavam habituadas a partir de determinada hora, afastavam o prato e não sei o quê, o cabecinho na mesa, adormeciam, pronto. Isto no caso da mais velha, na altura, que já estava sentada à mesa,
Pronto, as outras duas, uma ainda estava no ovo, ou uma no ovo e a outra pronto, ao colo, talvez. Pronto. Chega a hora de pagar, nós estávamos com amigos, um bocado aquela coisa, tipo que cada um se vai levantando. Pronto, eu fiquei para o fim, quando venho de pagar, tinha as 3 filhas em colos de outros homens que não eu, porque de outros homens, quer dizer, amigos, obviamente, mas e aquilo. E isto associado, por exemplo, já tinha havido um trajeto, um pouco aquela coisa, tipo festas de amigos, quando é a hora de carregar as grades de cerveja ou qualquer coisa, tipo havia sempre aquele género de 2 amigos que me passavam à frente para carregar o peso, o momento de sei lá, no aeroporto para tirar a mala do tapete, era sempre assim um bocado aquela coisa, pronto. Até porque poderá ser difícil de pensar nisso. O meu peso na altura oscilava os 58 quilos, pronto, 60, pronto. Portanto era mesmo muito pequeno. E até em termos de roupa, por exemplo, eu só me conseguia vestir tipo roupa de adolescente, tipo t-shirt para ficar um pouco mais fit, era 14 anos. Depois, como tenho braços compridos, tipo as camisolas de manga comprida, 16, pronto, era assim o género. E portanto, voltando à questão dessa jantarada, aquilo vamos, bolas, é do género, tipo, que treta de pai. Tipo, no género, os filhos, nem tipo nenhum, quer dizer, está ali, percebes? E eu disse, pá, não, isto vai ser, pronto, vai ser agora, pronto, e logo, isto deve ter sido, foi um fim de semana, não sei precisar, uma sexta ou um sábado, e eu nessa semana seguinte fui-me logo inscrever no ginásio. Isto, eu já tinha tido uma tentativa antes, que depois foi só, no ginásio foi naquele início que ainda havia também aquilo que ao cabo ficávamos, como é que se chama? Está-me a faltar o termo de tu ficas agarrado àquilo, as fidelizações, pronto, ainda era, quando eu andei tipo um ano ou o que é que foi a pagar uma fidelização e que nunca lá pus os pés, portanto, isto já era uma segunda tentativa. E a minha mulher ainda estava a ser um pouco renitente, será que, pronto, mas eu não, estou ali coisa, pronto. Então, inscrevi-me no ginásio, marquei logo PT, tipo aquela coisa de, pelo menos, 3 vezes por semana, pronto, para começar. E a coisa por acaso foi correndo bem, pronto, aí eu acho que estava mesmo preparado, já fui com aquele espírito do género, eu não quero saber dos outros, eu sou como sou, eu pago como toda a gente, eu quero... E tipo, já não via mais nada, portanto, já não era aquela coisa de olhar, não me sinto bem, olhar aquele melhor que eu, não, tipo, já não queria saber, e daí eu dizia a tal maturidade às vezes que é necessário para determinadas coisas, porque ao fim e ao cabo eu continuava a ter o mesmo aspecto que anos antes me impediam de tomar esse passo, não é? Pronto. Tinhas que idade já na altura, Rui? Quando eu comecei no ginásio foi em 2012, portanto deveria ter para uns 32, 33, pronto, por aí. E aí pronto, a coisa comecei com 3 vezes, depois desses 3 vezes por semana, ok, eu mantive o PT durante 3 vezes por semana durante algum tempo, mas eu comecei a ir o 4º dia e depois o 5º dia e depois comecei a investigar e depois já era os suplementos e depois a coisa foi andando. Obviamente que pronto, a partir de uma dada altura eu já não queria ter, já tinha dispensado o PT, então já tinha mudado de modalidade, já comprava tipo packs de horas, mas era para, por exemplo, para treinos específicos, mais para ter um spotter do que outra coisa. Depois, entretanto, conheci o Luís, pronto, aquela história de Facebook e tal, acho que até na altura até foi através do Cadeiras que seguia, pronto. E ele falava muito bem e pronto, troquei assim umas mensagens com ele, disse-me que sim senhor, o Luís é impecável e tal, pronto. E aí, tipo, acho que já foi no final de 2015, e aí, tipo, estou com ele desde então, e aí sim o meu corpo começou, pronto. Foi a partir de 2015 onde houve mesmo uma diferença considerável. Porque, pronto, o resto, ok, tinha havido, mas eu em 2015 eu cheguei àquele ponto e eu disse, pá, isto realmente só vai para onde eu quero quando eu entrar mesmo no modo de pesar a comida. Pronto. Portanto, o fazer o resto não dá. Isto temos mesmo que entrar. Então foi aí, bati à porta do Bexiga e disse, olha, eu não quero competir. Pronto, mal sabia de primeiro, mas pronto, eu não quero competir. Mas quero fazer tudo igual. Quero alimentação de competição, quero fazer tudo igual. Pronto. Treino de tudo. Ou seja, queria ficar com o corpo de competição, mas sem competir. Pronto.
E eu, ok, pronto, então a partir daí lá está a pesar, e não sei o quê, gozado até a seguinte casa por toda a gente, agora pensas a comida, pronto, eu não queria saber, marmitas para todo lado. Pronto, a minha pasta do escritório é uma daquelas da Six Pack, que já não há, que é tipo mesmo pasta, tem de um lado para pôr o laptop e do outro lado tem 6 coisas para as refeições. Quando eu apareci com aquilo foi assim tipo o máximo, andando com aquilo, pronto. E realmente a partir daí a coisa foi andando, depois eu comecei a ganhar. É um pouco aquela coisa que uma pessoa começa a gostar dela própria, e eu acho que isto é importante, não é, está bem, podemos dizer, é vaidade, sim, aliás, o que me levou ao ginásio foi, tipo, não foi pela saúde e nem nada disso, foi futilidade pura, eu queria vestir, mas tipo, como homem, eu queria vestir, pronto, não estar ali, cingido àquela roupa, e eu queria mesmo poder chegar, sei lá, uma marca qualquer, agarrar um casaco e, pois é giro, mas para mim não dá, porque eu tenho uns ombros assim, isso não vai caber. E depois mas por outro lado tenho um braço que vai quase até ao joelho, portanto é do género, para caber no braço, depois aquilo no corpo não, pronto, tinha que ser todo arranjado, depois os arranjos não ficavam bem, tanto que eu na altura tudo o que era fatos tinha que ser alfaiate, porque não dá, porque as minhas medidas não havia, pronto. Agora, atualmente não há, e portanto agora passamos para o outro lado, que é a indústria de moda está o mais afastado possível com os corpos portanto, de bodybuilders, e também não dá, porque passamos também para o outro lado. Agora tenho outra dificuldade de arranjar... Então se for para ir buscar fatos, o culturista que tentei comprar fatos, já o meu preparador me dizia, isso é um desperdício de dinheiro, pede um emprestado. Porque é assim, camisa para me servir no pescoço tinha que comprar tipo um XL, que depois fica com os mangas aquele não sei onde, e que fica, pronto. Portanto, é o pescoço, por exemplo, de XL, com o corpo tem que ser tal, mas não pode ser o regular, porque são sobra tecido para caraças. Portanto, tem que ser cá em cima com mais e cá em baixo com... É complicado. E outra coisa, e se não tiver elastano, esquece, porque não consegues fazer isto ao braço. Pronto. Portanto, agora também é complicado. Mas eu agora, a propósito disso, estou-me a lembrar de uma história. Eu uma vez, com a minha namorada na altura, fui comprar comprar o conjunto e faltava-me só uma camisa para um casamento que nós íamos ter. E então eu vesti uma camisa, e aquilo ficava-me bem, mas eu não conseguia sequer mexer o braço, ficava mesmo no ponto, se eu não mexesse, se eu andasse tipo, ficava mesmo, estava mesmo, mas se eu mexia um bocadinho aquilo quase que o botão arrebentava. E depois experimentei um número a seguir, já ficava melhor na zona do ombro e dos braços, mas na zona da cintura já ficava um bocadinho mais largo. Aquela dualidade com os culturistas, com os atletas, nem é preciso ser culturista de competição, mas quem treina mais a sério que se depara. E a minha namorada na altura, não, isso é a primeira que te fica mesmo bem. É mesmo a primeira, não, isso não arrebenta, e não sei o que, isso é um tecido assim, isso não arrebenta, Não pode crescer nada. E tanto insistiu, sabes como é que são as mulheres, não é? Não dei hipótese, lá levei aquela. Pronto, está tão bem. Tenho 4 em casa, portanto sei. Tens mais experiência que eu nisso, deixa lá. Eu levei aquela. Entretanto, lá fomos para o casamento. Quando cheguei a casa, no final do casamento, estava aqui com um grande rasgão. E, como é lógico, esse rasgão, não é? Nós no casamento mexemos e tudo mais, aquilo, e nem reparei quando cheguei, foi a tirar a camisa que vi. Olha, a tua camisa veio com um defeito de fabrico. Eu disse, olha, isto não é um defeito de fabrico. Isto é nós, simplesmente, as roupas hoje em dia estão preparadas para pessoas normais. Também, na realidade, é isso que vende, não é? Nós somos a exceção à regra, nós somos aquela pequena porcentagem que sai do padrão. E depois, quando nós estamos perante este tipo de escolher roupa, ou escolher um fato, mas são coisas que a gente às vezes usa para uma situação mais pontual, e que fazemos até um investimento grande para uma situação pontual, a não ser que anda todo dia, já percebi que tu andas mais regularmente do que eu, mas um casamento, um evento mais particular, depois às vezes vamos buscar um fato todo XPTO e aquilo ao final de 6 meses já não... Sim, isso também foi uma coisa que, a partir do momento, que é um bocado, isto quase estava para fazer um daqueles posts, tipo as coisas que eu gostava de ter sabido antes de ter, antes de começar no bodybuilding, que é, primeiro, o que serve ontem não quer dizer que vá servir hoje. Depois, eu no meu closet tenho dois números, tenho que ter 2 números para o cutting e para o bulking, porque não dá. Eu no bulking,
o casaco do cutting não fecha e vice-versa. Portanto, até mesmo camisas, tipo, tem L's para um lado, M's para o outro. Pronto, ainda estamos naquela... Não, mas isto aqui é um bom disclaimer, porque acho que é importante, quem vai entrar neste meio, quem já está, já sabe o que é que a casa gasta. Sim. Quem vai entrar, preparem-se. No armário, deixem uma parte para o cutting e outra para a fase em que estão a ganhar massa muscular, porque realmente há sempre ali uma ligeira diferença, né? por muito que controlado que seja. Eu também, pelo que eu percebo da linha de trabalho do Luís, o Luís também tem este cuidado em fazer o volume com qualidade, ou seja, crescer com qualidade. Sim. Mas a gente sabe sempre que há um aumento de peso e há sempre uma outra peça de roupa que vai deixar de funcionar. E enquanto que outras que nós usamos quando estamos um bocadinho mais fortes, com mais massa muscular, deixam de ficar fit, digamos assim, quando estamos mais definidos. Porque às vezes a diferença não é que, por exemplo, me deixe de servir, mas basta uma coisa tão simples como... Eu em bulking, se eu vestir um M numa camisa, mesmo com o tal elastano, mas os botões ficam todos arreganhados. Mas não é bonito. Cá em cima, cá em baixo não. Pronto, aqui depois continua a sobrar. E é um bocado... O L, pelo menos a coisa ali fica mais... E no caso dos casacos, é mesmo a questão do apertar. Já me aconteceu também, estilo... como o casamento, que é... Eu raramente tenho o casaco vestido, porque eu saio de uma garagem de casa, vou para uma garagem do escritório, ou vou para a garagem do ginásio. Eu ando sempre em garagens, então o casaco nunca sai do banco. Às vezes sai de casa, mas vai na mão, porque eu não vou vestir para depois tirá-lo no carro, e depois então anda sempre no banco. E então houve uma vez qualquer que me aconteceu, porque as calças não mudam muito de tamanho, as calças mantêm, são mesmo os casacos que eu tenho que ter os 2 tamanhos. E então, vesti o casaco, e sei lá, um almoço qualquer, e eu, esta porcaria não me vai fechar. E eu ali, tipo, quase sem respirar, quase a peneia, com o casaco fechado, quase estilo do género. Se isto rebentar, eu vou furar um olho a alguém, porque já é esse tipo. Pronto. E então foi um pouco essa pronto, é isso, em termos com as diferenças de tamanho, a coisa não... Rui, houve uma coisa que tu me disseste que foi, percebeste que as regras do jogo mudaram quando começaste a pesar a comida. O teu físico Sim. evoluiu completamente. Sim. Isto é uma coisa que é importante nós termos consciência, que é, nós quando estamos a entrar neste meio, começamos a treinar, começamos só pelo facto de começar a escolher melhor os alimentos, tudo conta e vamos começar a evoluir. Mas quando chegamos ali, se calhar ao final de 6 meses, 1 ano, se nós queremos dar o passo a seguir, nós temos que começar a olhar para a alimentação e para o treino de outra forma. Experimentar outras técnicas de treino e na alimentação começar então a perceber qual é a quantidade certa de proteína, de hidratos de carbono, gordura para nós, e que isto muda muito pessoa para pessoa. E o timing. Isso é que mesmo assim nós não temos qualquer noção antes. E fazer isto com regularidade, que é o mais importante. É nós termos um plano e seguir aquele plano dia após dia e perceber, ok, eu com este plano ao final da semana subi 200 gramas, subi 500 ou baixei 500 gramas, seja o que for. Perceber qual é que é a resposta do corpo para a partir daí podermos ir ajustando e evoluindo. Isto é uma coisa que eu acho muito importante nós termos noção quando queremos dar o passo à frente nesta área e levar o nosso físico para outro nível. Como é que foi aqui então esta tua primeira abordagem quando começaste a perceber tenho que pesar a comida? Como é que começaste a estruturar a tua vida, a organizar o teu dia-a-dia e quais foram os primeiros resultados que começaste logo a notar? Pronto, no início, convém que eu fiz alguma coisa, eu não sou aquele tipo de pessoa, eu agora já sou mais, por causa disto com a idade há coisas que nem tudo é mau, mas eu não sou aquela pessoa que tem do género um grande prazer a comer, pronto, e que sou capaz de fazer quilómetros para ir àquele restaurante para comer aquele, pronto, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu acho que ouvi ver que é assim, uma pessoa que realmente tenha prazer em comer tem que ter, e nunca conseguiria fazer aquilo que eu fiz, pronto, eu fui aquele, por acaso eu fartei-me de rir quando vi o podcast do Luís, porque eu era uma das pessoas que cozia a carne, pronto, em que era de género, porque arranjava num quilo de bifes, vai para a água, tudo bem, punha lá as especiarias e toda a gente fazia aquela cara de nojo quando eu depois estava a comer. Eu agora já faço diferente, já faço no forno. Já dás um toquezinho para ficar com outro sabor, já não é? preciso do sabor. Nessa altura era tipo, siga é o mais prático. Eu sinceramente acho que o pesar a comida, as pessoas têm uma grande resistência, como é que tens paciência e tal. Eu acho que é super prático. Completamente. Contrariamente do que as pessoas possam imaginar, é prático teres ali. Às tantas já fazes olhos fechados, já estás a conversar e já estás pesa, põe, não. E há outra coisa que eu acho que essa aí é que então quase ninguém fala, que é
a partir do momento em que tu começas a pesar comida, tu começas a ganhar noção das quantidades só de ver. Há casos, pronto, quando eu não estou propriamente tipo em pré-contest, quando eu digo pré-contest eu só para competir uma vez, mas eu, por exemplo, antes de qualquer sessão fotográfica eu estou quase sempre em pré-contest também. Pronto. O trabalho é parecido, não é? É. E o que eu por exemplo, pronto, sem ser nessa altura, eu se for a um restaurante de cozinha portuguesa em que eu peço um bife de peru grelhado, portanto, coisas desse género, tipo grelhado, sem gordura e tal, com arroz cozido e com legumes, e que eu mais ou menos, é assim, eu não considero aquilo um cheat meu, eu faço aquilo, está dentro do meu corpo, está bem, em vez de ter 200 gramas de arroz, teve 230 ou teve 180, não é por aí. Pronto. Em vez de se calhar de ser ali os 160 de peru, foi também mais. Mas quer dizer, no cômodo geral, aquilo está dentro dos parâmetros. Obviamente, se eu tivesse uma situação mais restritiva, aquilo tem mesmo que bater à grama. Pronto. Mas numa situação do resto do ano, dá perfeitamente. E isso ganha-se quê? Pesando. Pronto. E sem ter aquela coisa que vou ao restaurante, de género que as pessoas dizem, é mais ou menos assim, não sei porque é que engordo, não sei porque é que emagreço, não sei porque é que... Portanto, o meu problema era exatamente não ganhar peso, eu sempre perdi muito mais facilmente do que ganhava, portanto aquilo era... mas realmente, fazendo a coisa e o pesar a comida, ficas ali com tudo, pronto, é do género, está ali contigo, comes às vezes que é necessário e eu habituo-me a fazer isso. Então, para mim é ótimo, chego ao escritório, tenho a minha pasta ao meu lado, é só abrir, tira a taparoeira, continuo a trabalhar e a grande vantagem, primeiro é sublinhar aí esse ponto que tu disseste, que acho que é importante qualquer atleta também ter esta tranquilidade de, fora de um período de competição, a gente sabe que ali aqueles 2-3 meses antes da prova são mais exigentes, tudo pesado e tudo pesado com um rigor diferente. Mas durante o ano, ok, temos o nosso plano alimentar e temos um plano alimentar que nós seguimos, tratamos as nossas refeições. Há um dia ao fim de semana que vamos almoçar em família ou um restaurante ou o que for. Mesmo sem ser a refeição livre, em que a gente não tem refeição livre, gosto de uma coisa um bocadinho mais calórica fora do plano, não é? Vamos a um restaurante, como tu dizes, pode-se perfeitamente pedir, já temos uma noção, estamos numa fase em que isso não é assim, não é por ter mais 30 gramas ou por mais 20 gramas, temos uma noção já da comida, temos que pedir, olha, não, eu quero uma opção de peixe com uma batata e com uma salada, ou quero o bife grelhado com um pouco de arroz e salada, ou com os legumes, o que for. E o que vem para a mesa, nós já temos mais ou menos uma noção, a quantidade de arroz, a quantidade de frango, não é por aí, até porque a porção que normalmente serve também para uma dose, não é? Claro, depende muito de restaurante para restaurante, mas é perfeitamente possível nós ajustarmos. Normalmente tradicionais. Sim, se formos a um tradicional, à tasquinha, né? Aquilo vem bem aviado. É ótimo, que depois até leva o arroz para casa, que ainda dá para mais. Ainda pedes para meter na caixinha. Pronto. Exatamente. Mas isto para dizer o quê? Nós começamos a ter esta consciência e permite-nos até ter esta flexibilidade, o que é bom, para nós também podemos discutir um pouco do nosso percurso. E é algo que às vezes o pessoal fica muito preso e se pesar a quantidade, depois tem que sempre ser assim, assado. Primeiro é começar a pesar. Tu um dia que chegas a casa e dizes, olha, vou fazer aqui frango, eu vou separar em três taparoeiros. Vou fazer aqui uma porção de arroz e vou quantidade e vou dividir também por 3 ou 4 taparoeiros. Quando fizer o peixe, vou deixá-lo aqui já mais uma ou duas doses também para... E quando começamos a perceber, nós temos as refeições preparadas. E depois há uma coisa, é dificilmente, a não ser que a pessoa faça propositado dessa forma, as refeições vão acabar todas ao mesmo tempo. Por isso nós não temos necessariamente que estar sempre... tenho que tirar 2 ou 3 horas para cozinhar e depois daqui a 2 dias mais 2 ou 3 horas. Não, se calhar às vezes tiras em 20 minutos, meia hora, preparas mais uns bifes de frango e depois entretanto o arroz já ainda tens e as coisas vão-se começando a entrelaçar e torna-se prático, torna-se intuitivo a gente ter um bocadinho do nosso dia, preparamos a refeição, organizamos no Tupperware. E depois isso faz-nos poupar, na realidade, muito tempo. Esse bocadinho que nós gastamos a mais na cozinha faz-nos com que chegamos ao nosso escritório, pegamos no Tupperware, está ali. Não temos que ir buscar um snack, não temos que sair do escritório, não temos que... Está ali. É simples, comemos, estamos... Eu muitas vezes estou a comer, estou aqui a fazer algumas coisas, tinha aqui a minha comida. Não há paragens. Prático. E isto é uma das grandes vantagens de nós pesarmos e termos as nossas refeições orientadas. E depois o domínio que a gente tem sobre o nosso peso, sobre a nossa condição física. Isso é, por exemplo, eu agora mais recentemente, e é por isso que eu digo que estou na fase da descoberta, porque a partir dos 40 foi assim só descoberta, tem nem todas boas. Portanto, uma das mais recentes é que eu tenho síndrome de cólon irritável. E o síndrome de cólon irritável vai assim trocando por miúdos, é basicamente um conjunto de sintomas que, como não se consegue colocar em nenhum saco, pronto, é o tal síndrome de cólon irritável, que é
o facto do cólon inflamar com determinado tipo, muitas vezes não é com determinados alimentos, pode ser com a frequência com que os ingeres. Pronto. E então, basicamente, eu tive que reaprender a comer. Tive que ter em setembro, agosto, arranquei em que foi do género, portanto, tinha as fontes de proteína, que aí tudo bem, não havia problema, depois isto basicamente só interfere com hidratos e fibras. Então aí teve que ser com o estilo como se faz com as crianças, com a introdução alimentar. Experimentei arroz, pronto, então 2 ou 3 dias a comer arroz, a ver se fazia alguma coisa. Não. Pronto, então passa para o seguinte e assim sucessivamente. E então agora o meu problema não é que, por exemplo, eu como da caixinha e agora no restaurante como é que eu vou fazer? Agora o meu problema é porque pronto, tenho um bocado de intolerância à lactose. Por exemplo, a lactose, eu já não bebia leite, mas eu gosto de imensos derivados, tipo queijo, mas põe-me a barriga assim. Então eu vou para qualquer sítio, por exemplo, ir a um italiano e pedir, olha, alguma coisa que não tenha lactose. É assim, tipo quase como uma aventura. Mas pronto, basicamente, mas por exemplo, por outro lado, o facto de eu ter feito toda esta dieta, também nunca tive a cintura tão fina como agora, mesmo estando supostamente em bulking. E isso, pronto, só para dizer que realmente é assim, se tu acertas no ponto da alimentação, o resto. Tipo, o resto vai atrás, não é? Vai. Até mesmo a nossa energia no dia a dia, a rentabilidade dos treinos. A parte da alimentação, assim por alto, como é que é a tua estrutura diária? Pronto, eu não sou um pequeno almoço típico, meio da manhã, almoço. Pronto, portanto eu tenho o pequeno almoço, depois tenho, como é que é? Tenho, porque eu treino de manhã, portanto eu levanto-me, tomo um pequeno almoço, depois daí vou para o ginásio. Normalmente o que é o teu pequeno almoço? O meu pequeno almoço atualmente está com portanto, pão de massa-mãe, aquele queijo de barrar sem lactose, pronto, e com um pouco de doce também, tipo sem açúcar. Foi a foto que meteste hoje no Instagram. Foi, pronto. E depois fruta, pronto, normalmente, por exemplo, a única mexórdia de fruta que eu, por exemplo, que não corre mal, porque depois com as outras, isto também com a história do cinema acontece que é, imagina, a fruta A não te faz nada, a fruta B não te faz nada, mas as duas em combinação faz. Pois. Pronto. Então, mas por exemplo, isto dos frutos vermelhos consigo, portanto, então imagina morango com tipo umas amoras e uns mirtilos e não sei, isso aí dá para fazer ali a mexordice, que aquilo não interfere. Pronto, basicamente é isso, pronto, sai de casa. E os alimentos que criam irritabilidade em ti podem ser diferentes dos que criam irritabilidade noutra pessoa? Completamente, sim, completamente. Por exemplo, um que eu adoro e que cria, cereja. É assim, portanto, a cereja, então, eu gosto de cerejas e eu basicamente era de género, dava-me X quantidades de fruta e eu colocava, olha, imagina, agarrava, pesava as cerejas e punha lá. Ao final de uma semana eu estava com a barriga cá à frente, eu não me reconhecia. Até que percebi que era das cerejas e pronto, não dá mesmo. É assim, posso comer uma ou duas, pronto, mas aquela coisa que nós muitas vezes fazemos, que é ter aquela comida igual todos os dias. Pronto, se porventura tiveres este problema e acertares num desses alimentos, estás lixado, porque passas o estado, porque o problema é o inchaço. No meu caso, há casos piores, tipo que ficam, por exemplo, que são capazes de, portanto, mesmo em termos de defecar, aquilo, pronto, no meu caso não interfere com isso, é só em termos só mesmo de inchaço, portanto, abdominal, gases, esse tipo de coisas. Mas o que é que acontece? Se insistes em ingerir aquele alimento, vai mesmo provocar inflamação. E essa inflamação é, por exemplo, todas as mucosas do teu corpo inflamam. Ficas, por exemplo, no meu caso, ficava com gengivites, que achava que era gengivites, mas que era daquilo. Os olhos, parece que tens conjuntivite, mas era daquilo. Pronto, portanto, se tu insistes, passas depois para o estado 2 ou para o estado. E então aí estás semanas para conseguires normalizar. A história, por exemplo, já sabes que aquilo vai inchar. Ok, meia hora, uma hora a coisa normaliza. Pronto. Mas se houver aquela repetição, pronto, não dá. Mas pronto, quer dizer, fora isso, uma coisa está... Depois ao longo do dia. Portanto, depois vou para o ginásio, a seguir ao ginásio logo imediatamente é um batido de proteína, uma banana, por exemplo, em dias assim de grupos grandes eu sou capaz de
também de comer um género de umas 6 aquelas galhetas de arroz com mel. Depois tenho, portanto, uma refeição de, por exemplo, peito de frango com arroz ou com outro, assim, pode ser arroz ou pode ser cuscuz, ou pronto, isso depois eu vou fazendo a combinação também para não me enjoar, porque esses já estão todos validados, e depois como por exemplo com mais X de feijão, ervilhas ou outro tipo de coisas desse género. Porque entretanto também eu tenho que, tenho estado a tentar também mudar a fonte proteica tanto quanto possível para a parte vegetal. Pronto, para começar a adicionar aos poucos. E isso por algum objetivo em concreto ou simplesmente? Também uma das minhas descobertas foi que, não foi nada visto, isto foi um exame que eu fiz, portanto, de check-up, e que, portanto, chegámos à conclusão que embora eu tenha fisicamente 2 rins, um deles não funciona desde eu ser criança, mas que só soube agora. E então, como eu deixei de ter backup, não é? Estou a tentar, de jogar pelo seguro. Querias tu esse backup. Exatamente. Não, mas sabes que isso é uma situação que acontece a muita gente. Eu conheço muita gente que tem situações parecidas, de o rim funcionar a 15%, a 20%, que é praticamente... Meu está a zero mesmo. Pronto. E que as pessoas às vezes só vêm saber aos 20, aos 30, aos 40 anos, porque o nosso corpo é daqueles órgãos que têm a forma de compensar, não é? Porque temos o outro. E nestes casos realmente recomenda-se ter ali uma atenção um bocadinho mais em particular à quantidade de proteína, ou seja, evitar também excesso de proteína. Aliás, eu acho que hoje em dia começa-se a haver já aqui um bocadinho esse consenso no meio, que também não é as mega doses de proteína que vão trazer mais músculo. Temos que encontrar ali o ponto que seja saudável, que o nosso corpo consiga digerir bem e construir tecido muscular, e pronto, está ali normalmente em torno dos 2, 2,5, 3, se calhar se estiveres perto de uma prova e precisarmos preservar um bocadinho mais. Agora, nestas situações, normalmente tem que se chegar um bocadinho mais pela base, não é? Da referência. Eu sem saber isto já há algum tempo, até porque comecei a ver que a whey fazia-me também estilo inchar. Isso pode ser da lactose. Pronto. E eu então experimentei, e já tomava bastante tempo, a proteína de ervilha. E dei melhor, pronto, em termos de sabor, pelo menos na Zumu, eles conseguiram ter o mesmo sabor que eu. É assim, a de ervilha cheira mal, portanto, é assim, quem manipular não cheira porque fica logo mal impressionado. Mas o sabor é exatamente o mesmo e para mim a vantagem que não me causa o tal inchaço, e portanto eu bebo aquilo, é levezinho na mesma, fico bem. E pronto, e agora adicionar aí, olha, bom, já tomava isso, já tomava essa proteína, que acaba por ter um bocado o excesso que nós fazemos, já era vegetal, e agora pronto, também o que se pretende é aos poucos tentar aumentar mais as porções de grão ou de feijão ou qualquer coisa para tentar, portanto, pelo menos balançar mais essa vertente. E, por exemplo, peixe, daste bem com o peixe? Sim. Isso é algo que também é algo que pretende. À exceção do salmão, que por acaso adoro, mas se for grelhado não dá. Pronto, não dá, por exemplo, assim, estilo como naquelas alturas de cutting que nós comemos salmão 2 e 3 vezes por dia. Pronto, nessa altura, a forma como eu gosto de comer o salmão é grelhado. Portanto, e o grelhado também cheguei a ver que aquilo faz. Portanto, eu posso comer aquilo de outra forma. Mas, salmão grelhado não dá. Posso cozê-lo, assá-lo. Esta descoberta do nosso corpo é das coisas também mais interessantes neste meio. De nós controlarmos a dieta, a alimentação. Nós começamos a perceber como é que o nosso corpo funciona a determinados alimentos. Por exemplo, eu dou-me muito bem com as fontes de proteína no geral. Também não costumo abusar na minha dieta, tenho uma quantidade que considero ali equilibrada. E o meu provedor também é uma pessoa muito atenciosa nisso. E temos sempre aí esse cuidado. Mas, por exemplo, eu uso hidratos de carbono. Há pessoas que se dão muito bem, e ainda recentemente fiquei uma convidada que diz que se dá muito bem comer hidratos de carbono, não sei o que, mesmo ela é atleta wellness, Nia Rosado, e ela falou dos hidratos de carbono que se dá muito bem. Assim como já tive outros exemplos. Eu, por exemplo, os hidratos de carbono, para mim, mesmo em off, têm que ser moderados.
Em dieta é baixinhos, é praticamente baixinhos ou até nada, que é muita salada e as fontes de proteína. Os hidratos de carbono para mim, mas isto não tem necessariamente a ver com o sistema digestivo, mas sim mais com a resposta que o nosso corpo dá. Ok. E a resposta é diferente de toda a gente. Eu, se começar a meter muitos hidratos de carbono, começo a reter muita água. E há pessoas que se dão super bem com os hidratos de carbono. É engraçado nós começarmos a descobrir e percebermos cada vez melhor como é que o nosso corpo funciona perante determinado alimento. Claro que a lactose já é um bocadinho mais consensual, que na maior parte das pessoas cria aquele inchaço abdominal, tudo bem, há aí coisas que a gente já vai conhecendo. Mas esta descoberta acho que é uma das coisas mais fascinantes que este desporto nos dá, este autoconhecimento do nosso corpo, do efeito que os alimentos têm em nós, do efeito que o treino tem em nós. Aliás, eu acrescentava, portanto, no meu caso em particular, eu fiquei viciado no início pela imagem, pela alteração do espelho. Atualmente, desde há uns anos esta parte já não é tanto essa alteração, de alguma forma já me habituei, mas é exatamente a questão de eu se fizer aquilo tenho aquele resultado, eu se fizer é mais exatamente o que se passa lá dentro. Nós habituamos só a ver o tal nosso invólucro, não é? Esta camada, mas nós somos muito mais do que isso e acho que nós nesta modalidade temos permite-nos ter esse autoconhecimento, portanto, irmos mais além em termos do que é que nós somos e lá está, tipo, todos nós somos. É por isso que depois até inclusivamente um bom preparador que saiba exatamente que é assim, isto não é feito a metro, o que é bom para ti não é bom para mim, se tu dás bem com o sal eu posso não me dar bem com o sal, há uma série de coisas que isto tem mesmo que ser feito à medida e porque somos todos diferentes e o que é engraçado depois nisto, difícil e engraçado, porque há coisas que também é às vezes temos grandes ilusões, porque às meses com uma expectativa de que aquele método vai atingir aquele resultado e depois chega a dar aqueles medos e que desperdício de tempo, se não deu, temos que mudar a estratégia. Pronto, tem esse lado, se calhar, do ponto de vista psicológico, não tão bom. Mas, por outro lado, tem esta situação de tu te conheceres, aquela que eu do género, antes da prova, tu sabes, tu vais fazer aquilo, coisa, depois tiras e depois para onde o teu corpo responde, ficas... aquele efeito de que como é possível, como tu reagiste, como é que... Pronto, Sabes que por vezes as pessoas associam, nós seguimos a dieta, temos este estilo de vida, esta disciplina, estarmos presos à dieta, estarmos escravos, passa a expressão da dieta. Mas eu considero isto a maior fonte de liberdade que a gente tem. Primeiro porque temos um domínio, eu não diria completo, porque há sempre fatores externos, mas um domínio muito grande do nosso corpo. Tu sabes, eu como isto, o efeito que isto tem. Quanto mais tempo tu estás, mais tu conheces. O efeito dos alimentos, o efeito do treino, o efeito da regularidade daquelas refeições. Funciona melhor contigo, mais refeições, menos refeições, mais hidratos, mais proteína, mais gordura, aquele suplemento. Tu começas a ganhar um domínio sobre o teu corpo, sabes? Se fizer isto, eu tenho efeito X. E isto é liberdade, porque permite ir para onde tu queres, completamente. Tens sempre a liberdade também de dizer, não quero seguir mais isto. E aí perdes o controle sobre o teu corpo. Mas a maior parte das vezes... tu começas a ter, na grande maioria dos casos, quando começamos a ganhar esta consciência e perceber o efeito de uma alimentação equilibrada, estruturada e do efeito desta disciplina na nossa vida, nós sentimos-nos realmente livres, porque temos um completo domínio sobre o nosso corpo. E depois aí a importância e a questão, eu acho que o problema é que também o que as tais pessoas, a ideia que criam em torno disto é porque exatamente não estão bem informadas. Porque se agarram a mitos que não correspondem à verdade, porque aqui a questão é, logo por base, e eu costumo muitas vezes dizer que um bom nutricionista não é aquele em que te dá uma lista de coisas para te fazeres. Não, um bom nutricionista é aquele que te começa por perguntar o que é que tu gostas de comer e o que é que não gostas de comer. E faz-te uma dieta na base do que tu gostas e não te coloca nada que tu não gostes. E não te obriga a comer coisas que não gostes. Pronto. Dessa forma, é assim, tu não estás a fazer um sacrifício. E não é... E agora irrita-me quando dizem, estás de dieta. Epá, dieta boa ou má, todos nós estamos. Nem que seja a comer fast food de manhã à noite. Dieta é uma dieta. É o nosso plano de comida. Exatamente. A comida típica que cada um tem, não é? Cada um tem uma dieta. Nossa, é uma dieta saudável. Pronto. E a questão é, por exemplo, aquilo que nós fazemos, pelo menos aquilo que eu vejo é, eu como tudo aquilo que eu gosto. Pronto. E com a vantagem de ser em quantidades e do ponto de vista quantitativo e qualitativo nos timings certos. Só, porque de resto eu como mais do que eu comia. Pronto. E
mesmo em cutting, eu acho que nós comemos muito mais do que uma pessoa normal come com o pequeno almoço, almoço e jantar. E vá de vez em quando com um lanche. As pessoas é assim, portanto, basicamente, e depois é do género. O jantar tradicional, o almoço tradicional é o quê? Uma mega porção de hidrato, ou se calhar às vezes 2 de hidrato, com hidratos diferentes. Nessa mistura fontes, não é? Exatamente, uma meguinha, tipo com uma quantidade mitra de fonte proteica, e pronto, às vezes verdes nem sequer vê-los. Pronto, e depois no final ainda mais assim um género de assim um açúcar de absorção rápida, assim só para se fazer ali o brilharete. E depois dizem que estão gordos, ou que estão, pronto... Um dos erros que eu vejo que é mais comum, há pessoa que está agora a entrar neste meio e quer melhorar a sua alimentação, normalmente é o pequeno almoço. O pequeno almoço, se fores a reparar, a maior parte das pessoas, o pequeno almoço, que come os cereais, come o pão, come o quê? Proteína, zero. Começa o dia sem nenhuma fonte de proteína ali. Mas isso, por exemplo, é a minha guerra com a minha mulher. Basicamente, depois nós ganhamos esta mão, pronto, esta sensibilidade, tu olhas para um prato e tu vês macros, não é? Basicamente. E eu digo assim, onde é que está a proteína aí? É no cagagésimo de leite, vai ainda para mais leite vegetal, que aquilo então ainda praticamente está aí no café, pronto, não há. Portanto, tens gordura, porque torrada com manteiga com café, por exemplo. Não é? Que é o típico, né? A torradinha. Hidrato com gordura, pronto, hidrato, gordura e pronto. E começas o dia sem uma fonte sem um macronutriente essencial para o teu metabolismo, que até é responsável por acelerar o teu metabolismo. Eu estou sempre a proteína. Ovos, porque é que como ovos? É espetacular, o pequeno almoço, espetacular. Eu adoro ovos. Tens também feito muitos trabalhos na área da moda. Eu queria perceber aqui, o que é que tem atraído também tantas oportunidades? Isto é os teus 150 mil seguidores no Instagram, ou és tu também que procuras aqui alguns desafios na área da moda, mesmo para te superares a nível de físico? É um objetivo para ti, ou tem vindo ter contigo sem tu procurar? Pronto. Aqui a questão foi, portanto, acho que foi em 2018, foi quando eu fiz o género, a primeira sessão fotográfica, foi tipo para fazer um book, pronto. Eu, pai, uns 6 meses antes, perguntei ao Luís, olha, eu gostava de fazer, achas que... Epá, já estás aí... Foi antes da tua competição? Foi muito antes. Eu acho que já estás, epá, isso mais 6 meses e quando estás apto. Eu, ok, olha, porra. Eu pensava que ele me iria dizer, tipo, só para o ano seguinte, ou qualquer coisa, 6 meses, pronto, é porra. Então, pronto, começámos a preparar e tal, lá marquei com o Nuno Batista, tipo, eu sempre... com o Nuno Batista, que era, na altura, agora não sei se ainda é, mas era o fotógrafo da Federação, e FBB, quando ela era só uma. E pronto, contactei, não sei o quê e tal, marcámos. E eu era do género, eu pousar, fazia a mínima ideia de como é que se fazia, não, para mais, não sabia utilizar o meu corpo. Portanto, por exemplo, eu costumava dizer na brincadeira na altura, os meus abdominais tinham vontade própria, porque quando eu queria fazer com que eles ficassem, eles não ficavam, e quando eu, por exemplo, coisas que ele dizia que toda a gente tinha imensa dificuldade, que era a andar, e eu a andar, os meus abdominais ficavam... Portanto, eu sempre fui assim um bocadinho um bocadinho diferente do que é comum. E então lá fizemos, pronto, houve coisas, obviamente, que aquilo foi extremamente enriquecedor, deu-me algumas dicas, quer dizer, aliás, com toda a introversão minha, jamais, portanto, eu tinha muito poucas fotos minhas, normalmente eu tirava fotos às miúdas, eu é que tirava fotos, eu não era fotografado, raramente era fotografado. E foi assim um bocado aquela sensação, sim, de estar completamente fora de pé e de me superar. Pronto, depois gostar do resultado. E depois, pronto. Entretanto, acho que nesse mesmo ano houve um... porque isto aqui temos que... Pronto, eu arranquei com o meu Instagram em 2017. Pronto, após muita resistência lá... Então, isto tem basicamente 5, 6 anos. Tem. Como é que isto foi, este boom? De onde é que veio? Este boom veio de fora de Portugal. Já lá chegamos. Pronto, isto um bocado pelo meu vagar em termos para fazer os posts, depois acabou por fazer com que eu, por exemplo, em termos do meu top 5 do Instagram, Portugal não aparece. Pronto. Estão países como Estados Unidos, Brasil, Irão, não está Portugal. Porque normalmente eu só postava tipo 11 da noite, meia-noite. Portanto, os tugas já estavam todos a dormir e, no entanto, eram as horas-chave daqueles países e foi daí que eu captei. Pronto, a partir daí que eu comecei a fazer, lá está,
O meu Instagram começou realmente a desenvolver a partir do momento que eu comecei a fazer sessões fotográficas. Portanto, já quando no Batista eu tive ali logo assim tipo houve alteração na tendência, porque eu até aí só postava coisas tipo aquela vulgar foto no ginásio e tal, e a fazer uns exercícios e a fazer umas coisas assim do género, em que é só tipo a família e os amigos que fazem like e tal. Portanto, a partir do momento em que eu depois comecei a postar fotos mesmo já com qualidade e tudo mais, a coisa foi aparecendo. Depois também eu fui ganhando algum traquejo em termos de mesmo digital, em termos de hashtags, em termos de uma série de coisas, e portanto isso também depois as coisas foram aparecendo. Em termos depois dos vários trabalhos, o que eu comecei a fazer foi, por exemplo, imagina, eu viajo com muita regularidade para congressos, e eu comecei a fazer uma coisa simples, que era, um mês antes eu começava a postar stories, tipo, a dizer que ia estar num período X a Y naquele lugar, pronto, e essa história eu fazia com georreferenciação e com não sei o que, e começava depois a ser contactado por fotógrafos locais. Olha, queres não sei o que, basicamente eu comecei, por exemplo, no Brasil fiz umas quantas, portanto, cá em outros pontos, por exemplo, de Portugal também já fiz, por exemplo, no Algarve, com um fotógrafo lá de baixo, e as coisas foram acontecendo dessa forma, e a partir do momento em que eu fui começando também a colocar esse tipo de conteúdo, o meu Insta começou tipo a bombar. Pronto. Acreditas então que grande parte do teu crescimento nas redes sociais, aqui em concreto no Instagram, tem a ver com esta bola de neve que foi criada pelas sessões de fotos, fruto da condição física que tu já tinhas alcançado, e pelas sessões de fotos que começaste a fazer para mostrar precisamente esse trabalho que alcançaste? Depois, entretanto, eu também comecei a crescer. Portanto, no início era só o postar por postar. Depois, entretanto, eu comecei também, basicamente, aquilo que já me tinha acontecido com o próprio bodybuilding, de eu querer saber mais, de eu seguir o A, o B e o C, de eu ir ver e ler coisas. Pronto. Da mesma maneira, eu também no próprio digital comecei a querer saber mais. Tipo, então, mas porquê que, sei lá, porque que há aquele não sei quantos que tem não sei quantos mil likes e porque que eu só tenho, como é que se faz? Pronto. E um bocado aquelas coisas tipo ver tutoriais, para alguns que aquilo é só mesmo, que aquilo é a tanga mais tanga do mundo, pronto. Mas isso tu precisas de passar e de testar e de ver para depois tu pronto, é assim que se ganha conhecimento. E a partir daí também, depois as coisas começaram a ser mais estruturadas. Depois eu também, por exemplo, já agora nos últimos anos eu tento estruturar o meu feed, por exemplo, em que basicamente eu faço um post de fitness, ou mais, por exemplo, mesmo que seja motivacional, ou uma coisa mais elaborada, mas ligada ao fitness, em que é tipo, tenho sempre e depois tenho 2 posts que pode ser de outra coisa, de família, pode ser portanto, de outras áreas. De forma que até mesmo em termos visuais o meu feed fica apelativo, não fica aquela mexordice em que agora tenho 30 posts todos do mesmo género e depois, pronto, não, dar ali um bocado, pronto, comecei a ler que isso de alguma maneira também influenciava quem visita o perfil e que acha aquilo apelativo. Não é? Não me entra ao extremo de pôr por cores e por coisa, mas tento fazer a coisa bem feita. Nem sempre tenho, porque aquilo perdes o mesmo tempo. Se tu realmente queres, eu basicamente posso dar só para teres uma ideia, em um reel demoro entre a edição das fotografias, montagem do reel, pôr aquilo a sincronizar com música, pronto, fazer uma série de coisas, pensar no que é que vou escrever, pronto, desse processo todo, eu, antes de postar, demorei pelo menos umas 2 a 3 horas. E és tu que fazes isso? Não tens, por exemplo, uma equipa que trabalha esses conteúdos por ti? Não. E tu tens, dentro de uma empresa que geres, e como diretor-geral de uma empresa que as responsabilidades são sempre acrescidas, tu tens tempo para isso? Pois, é por isso que eu, por exemplo, não consigo, por exemplo, aqueles gurus das redes sociais dizem, e tal, pronto, publicar pelo menos 5 vezes por semana, nem pensar, não consigo. O máximo que eu já consegui, acho eu, foi publicar 4 vezes e pronto, não dá. Eu tento do género, tudo bem, é tentar exatamente, eu entre publicar só por publicar, como cheguei a fazer no passado isso, e publicar com algo realmente, com conteúdo, eu prefiro a segunda. A qualidade. Prefiro a qualidade e tenho que pensar na coisa, não vou dizer 2 tretas, tenho que pensar. Pronto. E eu funciono assim, por exemplo, eu não, até mesmo propostas que eu tenho tido, eu não aceito tudo o que me aparece. Eu, por exemplo, eu acho que isso aí também é a vantagem de eu não viver disto, que é,
eu só aceito aquilo que eu uso, que eu realmente usaria, que eu iria comprar para mim. Do género, eu não vou usar uma coisa que não tem nada a ver comigo só porque me enviaram para casa e que para eu promover algo que se eu não acredito, não vale a pena. Pronto, já houve várias coisas que me vieram bater à porta, até assim de suplementos e coisas que assim, eu não acredito. Tipo, nos milagres do emagrecimento e coisas do género, eu não acredito nisso. Até porque passaste por todo o processo para chegar à condição que chegaste e tens agora 43, não é? 44, com a condição física que tens, não é? Por isso sabes bem que isto vem da persistência e da consistência. Os suplementos podem ajudar, mas não são milagrosos. É preciso estarem associados a todo um plano. Exatamente. E pronto, e o resto é exatamente, em termos de coisa, eu tenho que me identificar, tem que haver verdade, e a partir do momento que eu aceito, então aí tudo bem, há timings a cumprir e eu, pronto, aí eu tenho que mesmo planear e coisa. Eu fiz recentemente umas coisas, por exemplo, uns vinhos e para a Gillette, até que aquilo era de género, aquilo dava umas tarefas tipo com mais ou menos uma semana de antecedência, pronto, e então tinha que estar ali a ver o setup da coisa, porque os reels eu acho que é sempre aquela coisa que é mais apelativo do que simplesmente tirar uma fotografia, olha, tipo a lâmina, estás a ver, tiras a foto. Não, pá, é mais giro fazer, mas aquilo que tens de fazer, lá está, perdes tempo, eu só posso fazer isso ao fim de semana, depois tenho que criar o setup, depois não sei o quê, depois é tal história, edição, ou então testas e depois, não ficou, repetes, e depois, pronto. E depois lá está, se tu tiveres alguém que te faça, é mais fácil. Tu não, eu monto tripé, e pá, agora apareceu aquela porcaria no espelho, o tripé é um bocadinho mais, agora vamos experimentar. Pronto. A luz não está bem, então vou ter que buscar a lâmpada, depois pronto. Mas precisares de uma referência para começares a alavancar isso, depois eu faço aqui o contacto do Tiago e do João e eles tratam disso. Começas a lançar aí os reels certinhos com uma qualidade, quando és partido em vez de 5 vezes por semana estás a lançar 7. Eu às vezes tenho tanto conteúdo para lançar que isto nunca me tinha acontecido, sabes que eu antes também tinha exatamente esse desafio, que era, preparava eu todos os meus conteúdos e tinha depois aqui a preocupação de tentar sempre arranjar um conteúdo por dia para manter as redes sociais e alavancar também a trazer conteúdo para o público. E às vezes deparava-me com essas situações, pá, e agora? Estava a fazer uma coisa por fazer, eu queria meter uma coisa com qualidade, o que é que eu posso fazer? E às vezes ao final do dia, depois de um dia de trabalho, ainda arranjas cabeça para fazeres um conteúdo, uma partilha com pés e cabeça. E uma coisa que realmente consegui alavancar, e também foi com o apoio desta equipa de produção que temos atualmente, foi a preparação destes conteúdos, a escolha dos melhores shorts das conversas de elite, que nós lançamos normalmente também para trazer essas partilhas, ter já algumas publicações preparadas. Isto ajuda-nos muito quando nós conseguimos começar a criar aqui esta estrutura para mantermos sempre depois o conteúdo a funcionar. Mas é algo que, pronto, que acaba também por ser uma estrutura que se vai criando com o tempo, não é? E com a persistência. E pronto, e não é a única forma, porque, como disseste bem, tu fazes por ti e tens servido perfeitamente e tens tido imenso sucesso dessa forma, a fazer os conteúdos por ti com a regularidade que consegues, não é? Que dicas é que gostavas, assim, para concluirmos este tema, que dicas é que gostavas de deixar ao pessoal que está a querer lançar-se nas redes sociais, no fitness e não só, se bem que a maior parte do nosso público é pessoal que gosta do fitness, para poder também crescer e inspirar outras pessoas da forma como tens inspirado? É assim, portanto, em termos de redes sociais há uma coisa que eu já aprendi e eu noto que em Portugal há uma grande carência, tipo, as pessoas não fazem isso, as pessoas querem receber mas não dão. E nas redes sociais têm de se dar para receber e não o contrário. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, eu vou a um restaurante, tiro uma foto no restaurante e ele tem Instagram e eu posto um story, marcar o restaurante e tal, e não receber, tipo, podem não me repostar, mas não receber sequer um like ou um obrigado, espero que tenha corrido tudo bem. Assim, por que razão é que tem a porcaria do Instagram? Não vale a pena, a pessoa vai criar mal coisa. No que toca, por exemplo, em termos mais ligado ao fitness e por acaso aí isto depois vai servir para eu falar numa situação também ligada ao fitness, com a parte de redes sociais, promoção, divulgação, que é aquilo que eu vejo muitas vezes acontecer com os atletas ou simplesmente amantes de fitness que querem de alguma maneira também, pronto, de fazer publicidade e também de alguma maneira ter uma fonte extra de rendimento, é que portanto, tu comentas qualquer coisa e não tens resposta. Não te dão resposta aos teus comentários. Eu reparei que é uma coisa que tu fazes, eu achei interessante, é sempre que há também assim, interações, pessoas que interagem mais, tu partilhas e agradeces nos stories a interação dessa pessoa. E não só, atualmente eu tenho
eu tenho uma quantidade, cada post tem uma quantidade assim razoável de comentários. Eu tento responder a quase todos, mas por vezes falham. Até porque as notificações passam muito e é do género. Se, por exemplo, se for seguido de 2 pessoas que me fizeram 30 likes, eu não vejo se alguém me comentou e, portanto, é difícil eu estar a ver. Mas eu tento, e, por exemplo, uma das coisas também onde eu perco tempo é que naquela hora após postar, eu não faço mais nada, que estou agarrado ou a responder a toda a gente. Aí, é esse período de pelo menos meia hora a 45 minutos, eu estou a responder a toda a gente. Mal recebo um comentário, respondo. Pronto, logo. Até porque isso acaba por, de alguma maneira, aquele influencia o algoritmo e pronto. A probabilidade de conseguir ir para o Explorer é maior e pronto. E é isso que no Focabo se pretende. É dessa forma que depois consegues ter um alcance maior e consegues ir portanto, aumentando a tua rede de seguidores. Agora, relativamente às pessoas que de alguma maneira querem que, por exemplo, é do género, e é uma coisa que eu tento fazer, e nesta agora a minha caminhada já de algum tempo, de tentar ganhar público em Portugal, e chateiam, porque é do género. Pronto, obviamente que os primeiros onde eu vou sempre são aqueles o quê? São aqueles tal como eu, que por acaso gostam do fitness ou qualquer coisa. Façam um comentário. Não há resposta. Façam um segundo. Pronto, a partir do momento, ok, este está arriscado, já não vou fazer mais comentários. Portanto, é menos uma pessoa que aquela pessoa vai ter a fazer comentário e, portanto, de alguma maneira, a direcionar público para ele, porque a partir do momento que eu deixo de comentário, quem me segue, já o perfil dele já não vai ser mostrado, porque eu sinceramente deixei de interagir com aquela conta, passo a interagir com outra. E a percentagem de pessoas que não dão sequer... É muito grande. É grande. Isto são as coisas simples. O pessoal fica à espera de crescer nas redes sociais, à espera do milagre. E às vezes são as coisas mais simples. Portanto, eles querem que as pessoas os sigam, mas eles não seguem. Eles querem que as pessoas lhes deem likes e comentem, mas eles não fazem isso. Portanto, não dá. Pronto. E nesse aspecto, eu vejo que, por exemplo, já o Brasil funciona de outra maneira. Pronto. O Brasil funciona de outra maneira em vários aspectos e uma coisa que eu por acaso gostava de trazer para aqui, que se calhar tu vais saber a resposta, eu não sei, eu interrogo-me, eu por acaso é muitas vezes uma discussão que eu tenho com o Luís já há alguns anos, que é, eu não percebo porque é que o fitness em Portugal é quase estilo underground, tipo, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém viu, não há tipo nada, e é daquelas coisas que eu agora mais ligado um pouco a marketing. Eu não consigo entender porque é que nem na CMTV há uma porcaria de uma notícia em rodapé diz o género, nem que fosse a dizer houve, portanto, ou vai haver a prova, um campeonato nacional que nem sequer é divulgado a nível nacional, quer dizer, a mim não me faz sentido. E depois isto aqui é que eu acho que depois isto aqui leva tanto, isto tem um revés tão grande, que as implicações disto é mesmo em termos económicos brutais, porque se podia, por exemplo, vamos lá ver, fazer a tal comparação Brasil-Portugal. Brasil, supostamente terceiro mundo. Supostamente, portanto, o poder de compra é substancialmente mais baixo do que cá. Agora expliquem-me exemplos de Carianis e afins. Expliquem-me. Tem origens muito humildes, nomeadamente Dino. O Dino teve uma história que eu ouvi há uns tempos atrás, de ir lá ao boteco da esquina e de perguntar quanto é que lhe levava para encher o tacho todos os dias. Pronto. Atualmente vai para o Texas em business class. Pronto. E porque é que este negócio lá é rentável? O fitness, portanto, floresce no Brasil, o público tem menos poder de compra do que nós, podem ser mais, mas tem menos poder de compra. Portanto, como é que lá dá e cá não dá? Pronto, cá não dá por uma situação muito simples, pelo menos, do meu ponto de vista, enquanto empresário, e lidando com, não sei quantos portfólios de marcas dos mais variados ramos, aquilo que eu posso dizer é que assim, não é rentável. Então é do género. Então, por exemplo, o concurso, portanto, o nacional, pronto, vai ser não sei onde, tal e tal. Não há sequer uma notícia daquilo. Quem vai assistir o que eu chamo de guia de fitness. Portanto, é a malta dos que
treinam e que eventualmente são amigos de quem vai competir, ou os coaches, ou de alguma maneira é ali sempre aquele... Rui, e temos provas em Portugal de grande pinta. Pois temos. Com grande classe. Pois temos. Ainda em dezembro tivemos a prova organizada pela OABA no Casino de Estoril, assim como temos em abril também pela DNPC no Casino de Estoril. São provas com... é um espetáculo bonito. Nem o dos prós que vêm para cá os estrangeiros, nem esses. Aquilo não há sequer, nem na Men's Health, uma noticiazinha. Como outra... Como também o pós não é capaz do género de vir aquela notícia do pódio, do primeiro, segundo e terceiro lugar do campeonato, não sei o quê, ou da tal prova internacional em que... Não, ora, se não há isto, o que é que acontece? Nós temos atletas muito bons, mas vão ser muito bons e vão ser estrelas simplesmente no gueto. Naquele grupinho. Portanto... A Dona Joaquina e a não sei o que nem sequer sabem que ele é primeiro lugar, que foi ouro, que ganhou o overall. Fazem a mínima ideia do que é isso. E agora faço-te outra pergunta. Vamos só aqui falar de uma coisa prática e uma pergunta que é relativamente de resposta rápida. Por exemplo, podcasts. Quantos conheces no Brasil? Quantos conheces em Portugal sobre fitness? Sim, sim. Vem-te logo à cabeça montes de podcasts no Brasil. Sim, em Portugal falávamos há bocado em off, né, que isto foi uma coisa, as conversas ali começaram, faz agora em março de 2 anos, e começou por chamarmos aqui sócios nossos, alunos nossos, com resultados surpreendentes, falarem um pouco do seu percurso, da sua jornada. Naturalmente as coisas começaram a fluir, houve e isso é uma coisa que eu sei que às vezes é o mais desafiante, a possibilidade de investir e de manter esse investimento mesmo sem estar a ter logo o retorno imediato. E é isso que depois foi permitindo crescer. Não, mas foi uma boa visão, e alguém que depois viu e gostou muito daquela história e disse: olha, porquê que não convidas este? E não convidas aquele? E hoje em dia nós temos agenda para as conversas elite de 4 meses. Eu tenho convidados marcados para daqui a 4 meses sem um único dia disponível de gravações até lá. Ou seja, isto é algo que nós neste momento conseguimos só por uma coisa: consistência, não é mais nada. Sim. Até porque quem faz isto são os convidados. Isto é feito pela qualidade dos nossos convidados, pelas histórias dos nossos convidados, e são esses convidados que acabam por trazer também depois aqui alento a outras pessoas. Olha, eu inspirei-me nesta história e por causa desta história eu comecei a treinar, eu comecei a fazer algo diferente. Ou seja, em Portugal, não sei, talvez não sei se é visão. Será que no Brasil tiveram esta visão primeiro? Começaram a ver isto primeiro? Agora também há aqui uma coisa que eu gosto sempre de ressalvar, nós no Brasil também conhecemos, temos aí 5, 10 nomes sonantes das estrelas do fitness nas redes sociais e tudo mais. Falaste de alguns deles. Mas também temos, se calhar, eu ia dizer milhares, mas se calhar até milhões de pessoas no fitness, não é? E depois destacam-se ali meia dúzia. Sim. Mas eu aí não queria só falar nisso. Eu aí o que eu queria dizer é mesmo em termos de indústria. Que é o quê? Até mesmo em termos de criação de indústria. Por exemplo, imagina, se tu pensares, eu vou-me lançar com uma marca de suplementos, mas a criar uma marca, vais criá-la cá? Não vais ter mercado. Aliás, tu viste, e eu não querendo referir nomes, e acho que vais saber, porque é que houve uma vaca, teve uma polémica de uma das marcas de suplementos de cá, ter mudado a estratégia e não ter renovado uma série de atletas e ter passado assim... Isso falou-se muito, mas sabes, eu não sei... Por causa do alcance. Alcance, mas sabes, as pessoas que consomem mais suplementos são os atletas. Verdade. Eu acho que é uma política que não sei até que ponto... Mas não são só suplementos agora que eles têm. Pois, exatamente. E do ponto de vista empresarial, não estava a chegar. Mas no Brasil, que falaste há pouco, isto funciona tão bem, não é? Não funciona tão bem a patrocinar atletas. Não, eu nem ia por aí. Claro que os atletas têm que perceber isto. Os atletas têm que perceber que uma marca só patrocina se eles derem também o retorno. Mas o problema é que é do género, só os atletas não é suficiente. É isso que eu estou a dizer, é que assim, se o desporto, se a modalidade em si não aparecer, não se tornar visível para a sociedade, não, mesmo que as pessoas não sejam praticantes, não ambicionem ir, mas até queiram ir por espetáculo, como vão ao circo, como vão a coisas, mas vou assistir àquela prova. Primeiro, nas próprias provas, se calhar começa a fazer sentido e se calhar até conseguem reduzir custos se começarem a ter patrocinadores que entrem com dinheiro para aparecer lá nos layouts atrás, a marquinha, sei lá, uma farmacêutica, de uma marca de suplementos, uma marca qualquer de desporto, por exemplo, não é? Porquê?
se aquilo tem um alcance, porque até mesmo os streamings, quantas pessoas é que aderem àquilo? Os tais que já iam ou que estão longe, mas que lá está, são do tal grupo restrito. As outras pessoas nem sequer vão. Portanto, não tem alcance. E como não tem essa expressão, não é? Nenhuma marca, pronto, assim, pode ser simpatizante e até, olha, toma lá aí uns panfletos e umas camisolas, mas dinheiro, não. Dinheiro para que alguém, por exemplo, que algum pró possa de facto ser pró em termos de, e não ser vá com um amador com um pró card, que acaba por ser depois isso, porque depois não há billing para se meter num avião e ir em classe executiva para a Olímpia. Disso no episódio com o Luís. Exatamente. Pronto. Porquê que não há billing? Porque mesmo os patrocinadores, que são os mesmos de sempre, assim, a parte financeira não dá para viver daquilo. Se não tiveres uma profissão diferente, não podes. És pró, mas não podes ser profissional do fitness. De alguma maneira, tudo bem, podes fazer a tua vida sendo, por exemplo, sendo PT ou tendo um ginásio, ou de alguma maneira tentares fazer a tua vida, mas o core business não é especificamente a competição, não é como, por exemplo, um Cibama ou Rough ou qualquer coisa em que é do género. Há toda uma estrutura entre eles estão a treinar e tem alguém a filmar. Pronto. E tem alguém a acaba a fazer os conteúdos também por ele. Pronto. É do género, dói aqui, já tem o médico e o coisa e tal. E é estilo como acontece com os futebolistas ou com qualquer outra coisa. Há toda uma equipa em prol daquilo. Se ele ganhar, todos ganham. Porque vêm os patrocínios em dinheiro. Ele é mantido por aquela estrutura. E depois o que eu acho curioso, mas aquilo é Canadá e Estados Unidos, a malta tem guita. E todo o Brasil. Como é que se sai da comunidade e se passa para um aldeamento de luxo, com postos e tal? Não, o Brasil tem sido um exemplo e é um caso flagrante, muito falado aqui por várias pessoas que estão no meio, que conhecem o meio. É realmente um assunto muito aqui trazido. É que o Brasil explodiu nos últimos, se calhar, 4 anos, 5 anos, explodiu nesta área do fitness e pelo aparecimento de Carianis, estes conteúdos e tudo mais, e começámos a ver pessoas a virem do nada a conseguirem hoje em dia ter uma vida de luxo, pelo menos o que passam, que não seja tudo assim, mas certamente que a vida deles em alguns aspectos pelo menos melhorou, claro, não é? Sim. Pronto, porque também dificilmente alguém consegue fingir durante muito tempo, e nós já estamos a ver há algum tempo que realmente levam ali vidas acima da média. Por isso, dá que pensar, alguma coisa eles estão a fazer muito bem em relação ao fitness, e nós temos que tentar aprender com isso, porque acho que pode ser também para nós um exemplo. E depois voltamos àquele tema que é o poder de compra cá em Portugal. Quando nós em Portugal conseguimos atingir esta escala, o poder de compra que há cá em Portugal vai ser realmente muito interessante até para marcas de suplementos e para esta indústria em si crescer. E isto depois cria um efeito de bola de neve. Exatamente, porque se não é divulgado, as pessoas não sabem, se as pessoas não sabem, não é importante para as empresas não criam novas empresas, não criam postos, não criam, portanto, negócio com aquilo, portanto, se não criam negócio com aquilo, portanto, também depois, no final, mesmo que os atletas até sejam exímios no marketing digital, até fácil, mas nunca vai ser a mesma coisa, porque em Portugal o alcance daquele atleta nunca vai ser expressivo para que tenha para que o patrocínio seja para além de umas caixas de suplementos ou eventualmente umas camisolas de desporto ou uma coisa do género. Não vai ser do género um ordenado. Mas digo-te uma coisa expressivo para que ele, ao fim e ao cabo, viva como naquela condição de atleta. Mas digo-te uma coisa, Rui. Eu percebo e concordo com isso que estás a dizer, mas às vezes os atletas têm que também pôr-se do lado da empresa, e se para já receberam uma caixa com oferta de uns suplementos e com umas t-shirts, então, e se querem agarrar, se identificam com aquilo, promovam. Claro que sim. Sejam gratos por aquilo que receberam, mostrem no seu dia-a-dia o suplemento que estão a usar, façam vídeos, falem daquele suplemento. Exatamente. Porque é isso que vai alavancar, e é isso que a empresa vai ver. Ele fez o trabalho bem feito e vai então a partir daí crescer a parceria. Até antes, logo o tal de ser grato, como estavas a referir, de ter um seguidor novo, de ter um comentário, de ter um like e de ser recíproco. Portanto, isso começa logo com a base, porque a partir daí cativas o público. Pronto, mesmo muitas vezes o tal que até desconhece. Portanto, cativas o público. Depois, entretanto, tens a sorte de uma marca te bater à porta, e aí é do género. A partir do momento que aceitas, seres profissional e cumprires com o objetivo.
obviamente que sim. Isto aí que faz tudo parte do... Agora, obviamente que se puséssemos isto com outro foco, era um bocado aquela coisa que é, não tínhamos só deuses, entre aspas, dentro de um nicho que só aqueles meia dúzia que conhecem. Por exemplo, o caso por exemplo, do Dini e tudo mais, eles conseguem levar aquilo quase do estilo, ele já é quase um herói nacional porque ficou em segundo no Olímpia e não sei o quê, toda aquela cena. Portanto, e daí é que ele passa de meia dúzia de seguidores para alguns milhões agora já, porque teve visibilidade. E não é só milhões dos estrangeiros, é milhões em casa. Uma coisa que me acontece comigo, tudo bem, eu já disse qual foi o meu erro, entre aspas, em termos de postar tão tarde e de captar. Mas, de qualquer das formas, eu atualmente estou numa situação um bocadinho chata. Por exemplo, eu se quisesse viver disto de influencer e tal, tenho um problema que é, a minha audiência, na prática, expressiva, não é cá. Então, eu não sou interessante para os locais, para eu promover, porque a minha audiência não é cá. Mas onde eu sou interessante, eu não estou lá. Legendas depois em inglês neste episódio. Esqueçam. Eu não estou no Brasil. E o que é que acontece? O Brasil, por causa de toda a situação, mas eu enviar as coisas para aí, alfândega e tal. Depois posso pagar por Pix? Não pode pagar por Pix porque eu não tenho conta lá. Então mandar dinheiro para cá também é outra coisa. E é quando passa na alfândega e pronto. Até podem gostar muito do meu trabalho, até podem gostar muito de tudo, mas é do género. Ou por acaso acontece calhar com uma ida minha lá, pronto. Ou então simplesmente não vai acontecer. Rui, nos Estados Unidos igual. Tu não és só um atleta e alguém que faz este percurso na área do fitness, mas és também um empresário. Uhum. O que é que, à primeira vista, tu achas que podia ser mudado para potenciarmos isto em Portugal? Eu sei que tu me começaste por falar deste tema e dizer que não tinhas resposta do porquê, né, de nós ainda não estarmos mais evidentes, mas assim, à partida, há algum ponto que te venha à mente que achas que devia ser mais explorado para se poder alavancar isto? A menos que haja, algumas, por exemplo, do género, algum complô em termos de... Porque nós também sabemos que isto do desporto é um bocado clubístico e pronto. E que... Mas eu não conheço, de privar, em termos com os presidentes das federações, e, portanto, eu nunca lhes tive a oportunidade de fazer esta pergunta e, portanto, eu não sei qual a razão deles não promoverem. Pronto. Eventualmente, se calhar já tentaram. Ou não, pronto, portanto, eu não sei isso, mas assumindo que não tentaram, eu acho que é logo começar por aí, é do género, eu acho que é fazer barulho em torno das coisas, por exemplo, nem mais não sei, um exercício simples, um anúncio pago no Instagram e no Facebook, é uma ninharia. Aquilo dá para pagar-se tipo 5 euros por dia, qualquer coisa. Isto em termos de tipo meia dúzia de bilhetes e já pagou. Portanto, não consigo entender como é que nem sequer, simplesmente isto no digital, não há um anúncio pago da UABA e da FBB e de coisa, a anunciar tipo os campeonatos, as provas, não consigo entender. E isto era logo, acho que é o princípio, era a bola de coisa. Obviamente que o ideal era chegar à televisão. Mas às vezes isto pode ser um ponto de partida, porque vai começar a criar mais barulho, começam a falar mais, a televisão também fica mais interessante. Eu acho que é assim, por exemplo, nem que mais não seja uma CMTV cujo critério de notícia, e corrijam-me se eu estiver errado, portanto, não é assim muito. Portanto, há notícias que eu às vezes, por exemplo, a minha empregada gosta muito por aquilo na CMTV, eu às vezes vejo e do género, então quase que a dissecar porque é que a senhora velhinha que tropeçou na estrada, portanto, toda ali parece uma novela em torno daquilo. Eu acho que não deveria haver muita resistência em fazer coberturas dos eventos. Tipo, acho que é uma coisa completamente extraordinária ver malta grande e mulheres de biquíni e todas as coisas. Quer dizer, não é? E para mais o estilo de vida que isso reflete. Exatamente. E depois é do género. Eu tenho amigos que acham, olha, eu passei passei perto de coisa industrial e havia lá alguma coisa. É sempre coisas assim, ou foi a prova não sei do quê, ou foi a prova não sei do quê. Lá está, tipo, nem numa gazeta local, é que nem na rádio. Eu acho que é do género, é o básico. E se virmos bem, aquilo são pequenos investimentos que se pode começar por fazer, em que amanhã, se conseguir pelo menos puxar para os eventos as marcas a patrocinar, primeiro é assim, se calhar parte do evento fica pago e conseguem ter uma margem de...
conseguem fazer o próprio evento crescer. Económico consegue, porque às vezes ouve-se, porque o casino de Estoril é muito caro em termos do o aluguer daquilo e foi-se para não sei para. Mas se pensarmos que se tiver lá patrocínios, não é? Fica menos caro, porque ao fim e ao cabo, ou seja, não é um preço tão grande. Isto a juntar mais as entradas que poderão aumentar porque mais pessoas sabem do evento e não só os mesmos do costume. Portanto, se calhar, maior audiência, mais as marcas. Acho que a margem de lucro se calhar seria expressiva, ganhava expressão, não? É lógico, acho que é aquelas coisas em termos de economia que são é o base. Depois, obviamente que se aquilo passou, deixa de ser sai do underground e passa assim, é fácil depois haver quase como que como é que eu ia dizer, tipo, os atletas que depois se classificam até que vão lá fora e tudo mais, portanto, isso aí depois acaba por já não são já não são grandes só para aquele grupinho, já passam a ser conhecidos. A partir do momento que passam a ser conhecidos, pronto, é o caso do género, são VIPs, entre aspas, é como um ator que ninguém conhecia, que a partir do momento que entrou numa novela passa a ser conhecido, figura pública. Que é o que acontece com os carianos no Brasil, passaram a figuras públicas porque eles mostram aquilo às pessoas. Mesmo quem não treina, mesmo que gostam de os ouvir e coisa e tal, e consomem tudo aquilo. Ora, se consomem, tem visibilidade, há patrocínios, e depois o resto rola. Há bocado tocaste que um dos passos simples, um dos primeiros passos poderia ser, por exemplo, pequenos investimentos nas redes sociais para fazer chegar a mais pessoas as publicações. Sim. Nós temos aqui recentemente o Tiago Guimarães, talvez já tenhas ouvido falar, um dos personal trainers e atletas com mais seguidores no Instagram em Portugal, se não mesmo o que tem mais seguidores. Pronto, fora se calhar um Marco Costa que entrou num reality show. Sim. E ele atribui precisamente o sucesso, o episódio dele foi um dos episódios mais vistos até hoje, porque aquele episódio transformou-se numa masterclass. Ele deu não só a partilha dele, da experiência dele, mas também uma pessoa com muita visão para o negócio e começou a perceber isto cedo. Eu sou personal trainer, eu quero fazer isto chegar a mais pessoas através das redes sociais, com um pequeno investimento. Se esta publicação tinha X comentários e X pessoas a perguntarem-me informações, com este pequeno investimento teve muito mais. E ele disse, ele falou, não sei, não querem precisar, com 5 euros, o que é que foi. Hoje em dia ele não comenta quanto é que investe. Porque isto realmente foi uma bola de neve tão grande, começou a crescer tanto. E ele foi mais um bocadinho, Porquê? Porque ia trazendo retorno. Porque realmente estes investimentos no marketing, nas redes sociais, trazem retorno. Agora, e ele sublinhou, tem que ser bem feito. Temos que perceber o target que estamos a direcionar e tudo mais. Mas isso depois também há pessoas que sabem fazê-lo e que têm toda a formação nessa área. Temos que ir estudando e explorando, não é? Aliás, qualquer um de nós pode explorar isso, tem que ter em conta estes pontos, não é? Direcionar, saber para quem é que estamos a comunicar e depois fazer conteúdos que sejam interessantes para que esse investimento tenha um retorno. Mas é realmente uma forma de fazermos este meio, este desporto, esta área, chegar a mais pessoas e de fazer a bola de neve avançar. Sem dúvida que este é um tema que tinha pano para mangas, mas já ficaram aqui algumas dicas que eu acho que foram muito interessantes até para os atletas que estão a ver, as pessoas que estão a ver também poderem ficar com uma percepção diferente. E mais uma vez, às vezes os atletas ficam à espera daquele patrocínio que vem no Brasil, do atleta que recebe não sei quantos $1000 por mês e tudo mais. Mas esses atletas começaram por algum lado e é por isso que eu digo, valorizem quando há uma marca que vos permeia, que se identifica com vocês e que partilha, no fundo, olha, estão aqui alguns produtos, experimenta, dá o feedback. Valorizem isso, porque às vezes o pessoal fica à espera de isto não foi o... Se isto fosse um patrocínio como no Brasil, então eu fazia assim, eu se calhar vou consumir isto e nem falo. Não, valorizem isso, se identificarem, como é lógico, porque eu também não sou apologista de nós estarmos a falar de tudo o que recebemos só porque recebemos. Identificamos, vou falar. Que a verdade é muito importante, o ser-se verdadeiro. E é isso que eu tento, é do género. Eu, se por acaso não me identifico com alguma coisa, eu não vou estar a aceitar porque eu não vou ser verdadeiro. E pronto, assim, eu pelo menos tudo aquilo que eu recomendo, eu genuinamente recomendo, porque eu iria comprar. Portanto, ou iria fazer, se for alguma experiência. Portanto, e eu recomendo que toda a gente faça isso, porque assim não faz sentido. Por exemplo, imagina, tu não usas determinado tipo de roupa. Por que é que vais aceitar vestir aquilo se não te identificas com aquilo? Se não te vais identificar de alguma maneira das duas uma, ou vais fazer tipo conteúdo só uma vez
Mas tem que ser aquele do género quase estilo programado, tipo som fotográfico, ok, veste, não sei o quê, depois estás sempre a rodar aquilo, porque não é uma coisa que tu faças naturalmente, e, por exemplo, dificilmente te vão ver a usar na rua. Portanto, e tu tanto estás a influenciar quem te segue, como estás a influenciar quem te vê no ginásio, ou quem te vê, portanto, no dia-a-dia, muitas vezes também são teus seguidores. E, portanto, se depois na rua tu não correspondes, então, ele diz A, mas afinal faz B, ele não sei o quê, mas afinal... Pronto. Isso tu perdes a tua essência e acaba por não... Pronto. Eu aqui, e até, por exemplo, às vezes a minha mulher chateia-se comigo, pronto, porque eu recebo também uma quantidade de mensagens grande. E eu, pronto, às vezes demoro a responder, porque é tal história, eu não vivo disto, eu não estou 24 horas agarrado ou coisa, então eu sou um bocadinho metódico em termos de, eu de manhã vejo as mensagens, respondo e pronto, vou tendo assim slots em que eu vou fazendo. Pronto, as pessoas ficam chateadas comigo porque queriam que aquilo fosse quase tipo a live Messenger, eu não consigo, peço desculpa, mas não é possível, mas eu respondo. Pronto. Mesmo quando e eu tenho também muitas abordagens, às vezes assim um pouco católicas, mas eu tenho sempre dar a volta à coisa e digo, olha, pronto, não me identifico, mas não há stress e pronto. E por acaso tenho cativado muita gente dessa forma, porque é do género, eu não maltrato ninguém e recebo toda a gente. Pronto. E por acaso é engraçado que basicamente depois deste tipo de resposta eu vou lá ver e é logo um seguidor novo que eu ganhei. Pronto. E é um bocado isto, quer dizer, uma pessoa tratar os outros como gostava de ser tratado, mas isso é o básico do dia a dia, quer dizer, é ser-se verdadeiro, ser tudo, portanto, genuíno. Eu acho que é das coisas mais importantes das redes sociais. Não seres de julgar, pronto, percebes? É um bocado aquela coisa. E eu tento fazer isso no Insta e pronto, e pelos vistos tem dado resultado. Dá trabalho, mas dá resultado. O que é que na nossa vida vem sem trabalho, não é? Precisamente. E a propósito disso eu queria aqui então levar-nos para um tema que era precisamente a tua área de negócio, propriedade intelectual. Ao certo, o que é que isto é, como é que funciona? Fala-nos aqui um bocadinho da tua empresa e do... Por acaso é engraçado que é assim, eu acabei de estar a cascar, entre aspas, no fitness, portanto, de ser uma área underground e acaba por a propriedade intelectual também no nosso país ser um pouco isso. Infelizmente, porque basicamente é, olha, por exemplo, o Pump Addicted, não é? Não sei se registaste ou não, mas é uma marca, não é? E eventualmente esta marca pode, dependendo da forma como, pronto, exatamente, dependendo do teu negócio, ganha valor. Portanto, amanhã é comercializável, é um ativo que tu tens na empresa. Pronto. E basicamente o que nós fazemos, portanto, nós, em nome dos nossos clientes, portanto, nós fazemos registros no mundo inteiro, obviamente na grande parte das jurisdições através de associados nossos, portanto parceiros que nós temos nos mais diversos países e fazemos, portanto, a gestão do portfólio de propriedade intelectual, portanto, quer seja de marcas, quer seja de design, portanto, basicamente, por exemplo, imagina uma empresa de confecções, tipo, um determinado produto pode estar completamente blindado se tu tens, por exemplo, uma patente que protege o processo de fabrico daquela, ou a máquina que é utilizada, ou qualquer essa coisa, portanto, depois tens o design da peça, portanto, e proteges também, tens a marca, não é, que tu criaste e que, portanto, está associado, pronto, e depois eventualmente podes ter layouts de lojas, podes ter, portanto, isso depois já pode ser protegido através de direitos de autor, pronto, depois depende caso a caso, portanto é uma área muito interessante. E eu, por exemplo, agora, ultimamente, por causa desta história, desta brincadeira, chamamos assim, do digital, tenho desenvolvido também porque também há uma parte que eu não dava, que é exatamente a parte dos direitos de imagem e dos direitos de autor, que acaba por estar muito ligado com a questão do digital, que, pronto, todos os dias eu vejo imensas infrações e pronto, nós também cá não temos, ao contrário do Brasil, não temos nenhuma entidade reguladora em termos que esteja a vigiar os postos e tudo mais, mas acaba por ser uma área também muito interessante e portanto, que completa este grupo da propriedade intelectual. E portanto, basicamente é isto, em termos de
qualquer atividade que de alguma maneira, se for um género, aquelas atividades em que só revendem produtos de outrem, pronto, aí se calhar eventualmente não faz sentido ter, tudo bem, tem uma denominação social, que também já protege alguma coisa, poderão criar um logo e também protegê-lo, isso é tudo propriedade intelectual, mas quer dizer, depois as marcas em si são de propriedade de outros, não é? Mas aqui, por exemplo, lá está, tipo, podes ter a marca, que pode ser tanto para merchandising, como pode ser para os serviços em si, a prestação de serviços, como pode ser para, eventualmente, se tu vieres a desenvolver uma linha de roupa, pode ser para, sei lá, para também serviços por exemplo, e-learning, ou assim, depois o céu é o limite, podes eventualmente teres, à medida que tu vais desenvolvendo a tua atividade, portanto, deves proteger. E deves proteger porquê? Mas é caro e tal. Pronto, se calhar, eventualmente, sim. Quer dizer, fazer um registro nacional não é propriamente caro, mas se tu não protegeres, não tens forma de defender. Portanto, se alguém depois agarrar no teu logo, ou no teu nome, ou se de alguma maneira, mesmo que não use de forma igual, mas de forma semelhante para criar confusão e para que as pessoas achem que estão no teu ginásio, mas é outro, e portanto vão-te criar dano, não é? Se não tiveres o registro, não te podes defender, não é? Mas se tu tiveres o registro, tu podes, ou numa forma administrativa, se isto for de uma situação de uma tentativa de pedido do registro, ou de uma forma mesmo judicial, para tu conseguires de alguma maneira parar com o negócio e, portanto, parar com a tua lesão em termos disto. Portanto, é importante, e é importante as pessoas terem a noção, precisamente, da importância, portanto, daquilo que têm em mãos, da proteção, e em termos também do próprio ativo que poderão amanhã ter, porque é uma coisa que nós vemos muito, eventualmente, uma entidade entra em insolvência. E raros são os casos que olhem para a parte do portfólio como um ativo vendável. Pronto. Normalmente os administradores das massas falidas é assim, não. Aquilo pronto, depois amanhã caduca e tudo mais, e pronto. E não são capazes de ver que aquilo se calhar conseguem fazer mais dinheiro que aquilo e estar a vender as cadeiras da empresa. Pronto. E é vocês fazem também essa parte, ajudam nesse processo? Sim. Porque isso acaba por se chamar, portanto, é tentar saber o valor, temos que fazer a avaliação em termos do património, em termos de propriedade intelectual. Ver quanto é que aquilo de alguma maneira vale, mas isso aí acaba por não ser um trabalho propriamente fácil, porque está dependente de todo o negócio feito, e, portanto, o que é que o uso daquela marca, portanto, qual é que foi o alcance em termos de uso, por exemplo, se é lá fora, se é só Portugal, portanto, deu origem a quanto a faturação, é todo um processo. E depois, pronto, aquilo depois, entretanto, através de umas fórmulas, consegue-se encontrar uma estimativa do valor. Rui, e objetivos futuros? O que é que as pessoas podem esperar de ti? O que é que tens aí em mente para aguçar a curiosidade dos seguidores portugueses? Objetivos futuros. Por acaso há uma novidade que eu esqueci-me de dizer. Portanto, eu fui recentemente convidado para ser embaixador da Fitness Up. Pronto. Portanto, esta é tipo uma novidade fresquinha. Na altura que isto passar já não vai ser tão fresquinha, mas pronto. Teve aqui já o diretor-geral, o Hélder Marinho, já esteve aqui no nosso podcast. Foi? Foi, sim, senhor. Depois eu mando o episódio. Okay. Então depois procuras Conversas de Elite com Hélder Marinho. Ok. Entretanto, também, e isto tem a ver também com o facto de o porquê que eu faço as coisas. Qualquer negócio que venha a desenvolver, eu preciso saber. Pelo menos, mesmo que não seja a 100% do negócio, tenho que saber pelo menos 75% como é que as coisas se fazem. E, portanto, dentro em breve, eu irei criar uma empresa ligada com o digital, mais especificamente, com esta parte do digital. Não só porque eu também, para as minhas já existentes, para as empresas, eu preciso que ele comece a bombar, porque é do género. Os perfis de Instagram e as redes sociais são inversos ao que acontece com o meu. Portanto, o meu, para os outros, têm mesmo só meia dúzia de seguidores, e eu acho que de facto tenho que começar a fazer este trabalho de dar visibilidade e de aproveitar isto. E agora já lá está, já com mais skills do que tinha, portanto, a coisa.
Assim, gostava de voltar a competir, não sei muito bem quando, não digo que seja este ano ou que seja para o próximo, mas é algo que eu gostava de voltar, portanto, ficar só com uma única experiência, acho assim, ainda para mais na altura que foi 2020, tão, não é? Era estilo, Aquele não, ano. pá, 2020, acabou por não ser no casino, portanto, foi toda uma cena, então afinal não vou para o casino, pronto. Só soube isso quase nas vésperas, tive que usar máscara. Portanto, eu tinha preparado, foi daquelas coisas que eu andei meses a treinar a minha rotina e no casino a rotina era de uma maneira e depois entra-se na frente, eu estava habituado a vir de trás, agora como é que eu faço aquilo? Lá arranjei à última da hora uma marosca para eu conseguir fazer, e lá tipo as senhoras quase todas histéricas a chamar, não, é para ali, sim, eu já lá vou, eu vou chegar lá, mas eu tinha que ir assim fazer já numa meia lua para conseguir reproduzir o que tinha preparado. Pronto, portanto eu gostava de fazer uma coisa sem Covid e sem máscaras e pronto, e com outro tipo de... Gostava de repetir, pronto, o processo. Embora que seja complicado, está toda a gente enorme. Pronto, e eu, o nível está muito alto. Eu sou tipo, sou uma miniatura, não é? E obviamente que é assim, tudo bem, e gosto, e é daquelas coisas que cada vez gosto mais de mim, em termos de... Mas isso também tem a ver com o tal conhecimento interior que nós tínhamos falado há pouco. Mas também tem que ter olhos na cara, que é assim, o próprio fitness evolui de uma maneira que é um bocadinho a tal história, que é assim, eu também vou crescer, mas eu vou continuar sempre atrás, portanto é um bocado, podia ter começado mais cedo, eu comecei, olha. Eu sempre ouvi dizer que o melhor dia para se plantar uma árvore era há 20 anos, o segundo melhor é agora, por isso começaste quando começaste, é continuares e sobretudo seres consistente nesse caminho. Sim, exatamente, portanto é daquelas coisas que é assim, gostava, mas não é uma coisa que é... Eu não me vou descabelar para voltar a competir. Gostava. Pronto, tenho isso naquela situação, essa abertura para... Pronto. Mas não tenho então só podes esperar aí em breve uma prova tua. Em breve, pronto. Algo e agora estou curioso, já que tu preparaste o guião, houve aí algum tema do guião assim que nós não tínhamos tocado nesta conversa que tu achas que era interessante abordarmos? Acho que... É porque depois uma das questões que eu tenho aqui, que eu também vou querer saber, e tendo em conta também esta tua o conteúdo que partilhas nas redes sociais, é precisamente quais são também as perguntas mais frequentes que recebes nas redes sociais, perguntas, mensagens, no fundo, mais frequentes ou mais marcantes. E se quiseres complementar isso com algum assunto que achas que podia ser interessante nós abordarmos... Eu, por acaso, aqui eu já escutei. Pronto, já? Não foi preciso verbis, mas... Então correu bem, sem planeamento, fomos mais ou menos de encontro, fiz o trabalho de casa. Também assim, basta procurarmos Rui Katana na internet e há muita partilha já sobre ti, sobretudo como uma referência nesta parte aqui da influência nas redes sociais, e depois também acabas por conseguir perceber um bocadinho mais alguns assuntos interessantes aqui de se referir. Mas então vamos a essas perguntas. É assim, a maioria, e sempre que o que cria muita... fora daquele género, como eu te estava a dizer há pouco, em termos de perguntas, dentro deste... Se quiseres contar algo menos católica, também pode ser. As menos católicas são sempre à volta do mesmo. Pronto. Depois eu tenho que estar, lá está, agradeço, não sei o quê, mas pronto, não, jogo no outro time, etc. As outras têm a ver, essencialmente, curiosidades como alimentação, depois perguntam muito a idade, e depois não querem acreditar, e depois não sei o quê, portanto eu tenho que sempre ligar assim, uma conversa em torno disso, tipo, para fazer um bocado de enquadramento. Depois, às vezes, há perguntas, tipo, porque eu volta e meia, eu mostro tipo, o meu antes e o meu depois, e isso às vezes cria muita polémica, entre aspas, no bom sentido. E portanto depois enviam-me mensagens privadas tipo mas como é possível, mas és mesmo assim, não sei o quê, e pronto, não é montagem, coisas assim do género, mas até parecias mais velho. E eu, pois sim, mas mesmo as minhas feições mudaram um pouco. Tanto que é engraçado, só assim um parênteses, que eu fiz há uns anos atrás, acho que foi exatamente quando eu comecei com o Postiga, portanto, no final de 2015, e depois só voltei, fiz um género quase que um ano e tal de sabática dos congressos, estava super cansado, andava a fazer 6 e 7 congressos por ano, e era desgastante, e então disse, vou parar um bocado, já não posso estar com esta coisa. E então voltei em 2017, acho que foi em 2017 ou 18, que eu voltei a um congresso.
E então houve uma série de pessoas que não me conheciam, porque as minhas feições mudaram mesmo e não me conheceram. É sinal que nesse período houve realmente uma evolução. Pá, sim, pronto. Isso, mas por acaso é do género. O meu formato de cara, pronto, alargou cá em baixo, pronto, exatamente lá está pescoço, não sei o quê, portanto, esta parte parece que alargou um pouco e mudou completamente a minha. Portanto, um bocado aquela coisa, aquela imagem, não é aquela pessoa que estás sempre, não é? Sim. Tipo de anã, Normalmente também quando coisa. ficamos mais com uma massa gorda mais baixa, também nota-se mais os próprios traços da cara, não é? Isso também é normal. Não. E o facto de teres começado a levar isto mais a sério provavelmente mudou a estrutura corporal e isso refletiu-se também no rosto. E pronto, em termos de perguntas, pronto, como eu estava a dizer, a alimentação faz muita impressão, então, mas e como é que, ou então coisas do género. Então, porque alguém, por exemplo, também tem que viajar muito e nunca está no mesmo sítio, portanto é uma chatice, como é que treina e como é que assim, como é que assado. Tipo, que depois por acaso é engraçado que cheguei alguns eu chego a conhecer depois em pessoa. E houve então um rapaz que é lá de cima do norte, mas o emprego dele é basicamente tem que estar sistematicamente entre Portugal e França. E então é sempre uma chatice, e treina, pronto, como é que treina, e pronto. E depois eu dou dicas, olha, por exemplo, aquilo que eu faço é, se eu souber de antemão para onde é que, pronto, eu tenho que saber onde é que eu vou, e muitas vezes o que eu faço é, ou vou para um hotel que tenha, ultimamente até não tenho escolhido hotéis, mas pronto, eu vou para um hotel que tenha ginásio, mas aí eu só escolho, porque eu já tive assim umas más experiências, quando há mesmo muitas fotos, até mesmo no Google, do ginásio, que eu consiga perceber que aquilo é mesmo um ginásio à séria, e não tipo um cubículo que depois eu não consigo treinar. Ou então, por exemplo, vou para um hotel que esteja perto de um ginásio. Pronto, e aí eu contacto o ginásio, pergunto quanto é que é para estar uma semana. Pronto, e normalmente não tem problema e consigo manter as minhas sessões antes do congresso, portanto levanto-me mais cedo, vou treinar, depois vou para o congresso, depois pronto, faço essa rotina. Entretanto, a minha primeira experiência, até mesmo já depois de estar a ser seguido com o Postiga, em que eu fui ao meu primeiro congresso a seguir, foi um bocadinho oneroso, porque eu tentei fazer em room service as minhas refeições todas. Pronto, eu paguei mais de room service do que de alojamento. Daí para a frente, eu pedi ao Postiga, tipo, pá, olha, tens que me dar aqui nem que seja uma ração de combate, pelo menos durante uma semana, eu não perder. Pronto, manter-me ali e coisa. Pronto, depois foi um bocado à base do género. Levo na mala tipo a proteína, levo tipo aquelas galhetas de arroz e tal. Quando faço aquelas refeições principais, tudo bem, essas eu tento fazer, mas depois as outras é coisa de proteína, mais as bolachinhas, mais. Pronto, e tem corrido bem e eu assim não gasto um disparate de dinheiro com estar sempre a comer bifes e peixe. E quando estamos a falar de uma semana, não é por aí. Quer dizer, se for uma semana de todos os meses já faz diferença, não é? Mas se for uma semana pontualmente, não vai ser. Sim, por aí. Exatamente. E sobretudo se não tivermos nenhuma prova próxima, como falámos ainda há pouco. Sim. E já agora, a nível de suplementos, tocaste aí na proteína, tens assim alguns principais que consideras não só para a performance, mas também para o teu anti-aging, para o teu bem-estar? Pronto, é assim, em termos daquilo que eu tomo regularmente, tomo proteína, creatina, depois em termos de pré-treino, eu é que monto o meu pré-treino, portanto eu misturo taurina, arginina e alanina, e depois, em termos de vitaminas, minerais e afins, tenho vitamina D, cálcio e magnésio, porque pronto, eu tenho mesmo muitos problemas com câimbras e desde que eu entrei com esse registro suplementar a coisa estabilizou, pronto, mas tem que ser sempre. É o ômega 3 e pronto, depois tenho mais umas fibras que me ajudam também aqui isto dos intestinos, a coisa, pronto, e depois também um probiótico para também exatamente ajudar. De resto eu já fui muito mais consumista. Pronto, aliás, eu por acaso estou a magicar assim um post para fazer isso, porque às vezes uma pessoa, também há muito marketing nos suplementos, e uma pessoa, vou comprar isto, porque isto diz que faz vasodilatação e que é importante para não sei o quê, pois é do género, gastas 40€ numa treta de um stack com 12 comprimidos e depois achas que acabas a caixa e vais ficar com mais não sei quantos quilos e simplesmente só ficaste com menos 40€. Não quer dizer que aquilo não faça alguma coisa, mas não é tão, pronto, que justifique aquele investimento. E eu nesse aspecto agora já estou muito mais parco em termos de gastos, já não é assim. Começamos a perceber aquilo que funciona para nós. Rui, muito bem, estamos a chegar ao final do nosso episódio. Que mensagem
gostarias de deixar a quem nos está a ouvir? Que mensagem? Aquilo que eu posso dizer é que que não desistam dos sonhos, em que trabalhem por eles. Isto basicamente, quer seja para o físico, quer seja uma atividade profissional, quer seja portanto, qualquer coisa. É assim, se não houver empenho, se não houver trabalho, se não houver dedicação, não se chega a lado nenhum. Quer dizer, não é preciso ser para ir para um palco, pode simplesmente ser para ao cabo dar quase que a pescadela de olho todos os dias de manhã quando olha ao espelho. Qualquer coisa, pronto, nem que seja aquela por amor próprio, nem que seja por uma autoconfiança, nem que seja. É uma coisa que inclusivamente eu digo a toda a gente assim: eu não vou para o ginásio, eu não faço isto para ninguém, faço para mim mesmo. É algo completamente egoísta da minha parte, que é o meu momento. Pronto, portanto, é algo e isto é transversal, quer dizer, qualquer coisa pode ser, no meu caso foi o corpo. Pronto, ter uma aparência desta maneira ou daquela, mas às vezes as pessoas, quer dizer, ficam naquele impasse de que o que é que vão dizer, borrifem-se, é um bocado aquela coisa, não, o que vão dizerem bem, vai haver sempre alguém a dizer mal, pronto, portanto, deixar de viver, essa a vida é curta, passa a voar, pelo menos eu Deus tenho filhos, é daquelas coisas que não é, aquilo é tipo tempo à autoestrada. Portanto, ainda ontem começaram a nascer, tipo, já a minha esta semana fez 16. Portanto, é assim uma cena, pronto. E foram elas que te deram aquele clique, né? Que te fizeram entrar neste estilo de vida? Tu queres aquelas coisas que é assim, tu estás numa fase em que vais empurrando com a barriga. Por exemplo, eu fui sócio fundador do Homes Place de Alvalade, porque eu morava lá perto. E é um bocado, e aquele registro era fazer sócio, portanto era antes daquilo começar a coisa, mas tinha de ficar com condições especiais e tudo mais, aquela história da fidelização durante 1 ou 2 anos. Pronto. Andaram-me a ligar para eu fazer tipo a avaliação, para me darem o treino, andaram 1 ano atrás de mim. Eu depois finalmente lá fui, e depois calhar ainda demorou mais uns meses eu ir lá. E depois também, lá está, também não houve tato quem me fez isso. E eu não consegui perceber que eu devia dividir, pronto, isto juntamente com falta de autoestima e de autoconfiança e do género, imagina, aquela situação só de tu andares às voltas que ninguém está-te a ligar nenhuma, mas tu achas que está toda a gente a olhar e a comentar, pronto, que é um pouco isto, quem não tem autoconfiança, que é o que acontece, estão a falar de mim, pronto, é isto que passa. Fez com que eu chegasse lá sentindo perdido, porque eu dizia, isto nem em 2 horas eu corro as máquinas todas, quando obviamente que não era isso que era suposto dividir aquilo por grupos, mas a mensagem, se me foi transmitida, foi mal transmitida porque eu não assimilei isso. E portanto, como tive essa má experiência em termos de me sentir completamente desconfortável, não voltei lá. Portanto, andei a pagar depois o resto do tempo e tive anos sem coisa. Até exatamente ao tal episódio que te contei do restaurante. E aí voltei para o Homes Place Alvalade. E foi aí que eu, portanto, desde então tenho estado sempre, pronto. E não no Alvalade, entretanto eu também depois, quando me inscrevi na altura, basicamente tinha ou só aquele, agora já há várias modalidades, mas antigamente quando eu me inscrevia ou era só aquele, ou então era o cartão top, que era para todos, à exceção do de Cascais. Pronto, eu optei na altura por essa situação, até porque lá está, tipo, eu às vezes andava sempre, depois comecei a ver que, por exemplo, eles também tinham, tem em Barcelona, e também tinha em Madrid, também, pronto, e às vezes eu já cheguei a ir já fui ao Homes de Atenas, já fui ao Homes de Barcelona, de Madrid, portanto, onde há, pronto, eles têm esse aspecto, são impecáveis. Davas um bom embaixador do Homes também. Portanto, lá está, a política deles é só, tem que ser pessoas conhecidas, só VIPs, não, pronto. Deixa este episódio sair. mas pronto, de qualquer forma, pronto, eu agora também já consumi um compromisso, portanto, mesmo assim só se fosse mais para a frente. Mas pronto, portanto, basicamente a minha mensagem é isso. A minha mensagem é, se querem uma coisa, lutem por ela. E não estejam tipo com medo do que é que... Porque assim, se forem amigos e se forem comentar é porque não são amigos. Pronto. Os amigos dão suporte e os amigos é incondicional. Pronto, é isto. A família, mesmo que se não der suporte, também é porque não... tudo bem, é sangue, mas não é... Pronto, por caso contrário, há apoio incondicional. E os outros? Who cares?
O que é que interessa, o que é que os outros vão dizer? Vivam a vida e sejam felizes. Basicamente é isto. Fazer por nós mesmos. Acho Exatamente. que é realmente aqui uma missão, uma mensagem importante e uma missão que deve ser levada a cabo por cada um. Fazer por nós mesmos. Porque quando nós estamos bem, nós vamos ser melhores para aqueles que estão à nossa volta. Nem mais. Rui Duarte Catana, tudo junto no Instagram. É aí que as pessoas podem encontrar e seguir o teu percurso, certo? Muito obrigado por esta partilha. Por dares a conhecer um bocadinho mais sobre a tua história e sobre o percurso que tens feito. Eu é que agradeço pela oportunidade. Conversas de Elite, mais um episódio daqueles que vocês já sabem. Vão partilhar com os amigos, com os conhecidos, com os familiares, com toda a gente que puder beneficiar com esta mensagem. Contam connosco. Contamos convosco.